Fala galera, vamos iniciar mais uma live aí, hoje com o ilustre doutor Marcelo Frazão aí, vou adicionar ele na live. Grande Marcelo, Alô, Júlio. tá me Como é que tá? ouvindo? Tô ouvindo bem. Eu tenho Tudo fone de bom? ouvido, eu não tenho fone, desculpa, viu? É um grande prazer te ter aqui no canal, sou seu seguidor já há algum tempo Bom, e, e decidi te convidar para essa live porque me senti indignado com os últimos acontecimentos. é inacreditável, né? Bom, antes de mais nada, obrigado, viu, Júlio? Para mim é um prazer. O Júlio é um cara fantástico, espetacular, tem uma história de vida aí maravilhosa, bacana, é um guerreiro, um lutador, e eu tenho um prazer enorme em conhecê-lo agora há pouco tempo e estar aqui hoje no seu canal. Vamos ver se a gente consegue que os meus inscritos lá venham todos para cá, né? Os inscritos do Júlio vão para lá. Eu vou postar esse Nós vídeo temos que unir os canais, não é? no vídeo. Aqueles que não querem, a gente não pode fazer nada. Eu avisar o pessoal do essa live aqui para vocês no meu canal. Vocês vão assistir no meu canal, mas esse vídeo foi feito ao vivo no canal aqui do Do nosso amigo Júlio. Global. Então vocês vão lá, se inscrevam, tá bom? Vocês vão ouvir a live no meu canal normalmente. E meu canal tá normal. Só deixa eu dar um aviso esse, Júlio, me permita. Meu canal não foi fechado, tá tudo certo, pessoal. O que aconteceu é que o YouTube só comigo, mas ninguém. Será? Talvez eu acredite, porque eu acho que eu sou o único que fala o que tem que ser falado, né? Nós, né, Júlio? Porque todo mundo recebe dinheiro normalmente, rios de dinheiro, porque fica ali cozinhando o povo, dando notícias. E aí o YouTube tirou toda a forma de monetização do meu canal. Os vídeos nunca foram monetizados, agora tiraram os membros, tiraram tudo. Então a única maneira de contribuir com a gente é pelas contas lá corrente que a gente põe embaixo dos vídeos. A gente vai colocar embaixo desse. Então, obrigado a todos que nos têm ajudado aí, viu? Muito obrigado. E obrigado de novo, Júlio. É um prazer estar aqui. Doutor Marcelo, o senhor não tem nenhum fone desse aqui não por aí, por acaso? É, devo ter, mas sabe Deus onde eu vou achar isso agora. Tá dando eco aí? Onde É está? porque às vezes corta a sua voz, então para a gente ter a live com o som perfeito, talvez fosse bom que encontrasse um fonezinho desse. Sua esposa Tá deve bom. ter. Quem guarda os meus fones é a minha esposa. Ela Tá sempre bom. guarda. Olha lá, eu sabia que ela ia ter. Minha assistente de palco aqui, a amada da A sua amada tem, com certeza. pessoal aqui, ó. Faz tempo que ela não aparece aí. Ah, isso aí. Prazer conhecê-la. Do Batman esse aqui, ó. O Gama Ah. fala que os advogados são todos comunistas. Aí quem que ele vai chamar? O Batman, quando ele precisar. Não são todos, não são todos, são quase todos. Fala, vamos ver se está saindo o som aí. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Você está me ouvindo agora? Estou ouvindo agora. É Pronto. o que Então, aí, melhorou. agora vai ficar top. Quando a gente for fazer uma live, tem que colocar esse fone aí, porque senão dá um feedback que fica ruim. Doutor Marcelo, o que eu queria dizer é que o que o senhor diz aí sobre criminalização de comunismo é a mesma coisa que eu digo. Então, se o senhor tiver que ir preso, eu vou Todo preso mundo. contigo. Eu vou preso junto. A grande maioria dos meus seguidores aqui, do pessoal que acompanha o canal, vai preso. Não foi o senhor que fez uma faixa, é o povo que está pedindo. Exatamente, é o povo. Eu já falei, eu tenho falado esses dias, se for, tem alguns youtubers querendo dizer, inclusive o sujeito falou para o povo ir lá, tirar as faixas das pessoas que estiverem pedindo intervenção, não sei o quê. Exatamente. Assumindo o discurso dos canalhas, dos criminosos comunistas como o deles, dizendo para o povo que o povo tem que fazer e assumindo que pedir qualquer tipo de ajuda para as Forças Armadas é um ato antidemocrático. Quer dizer, Isso não existe. comunista fala uma coisa dessa. Quer dizer, as Forças Armadas são um instrumento do povo, um instrumento legal, está na Constituição, e o povo tem direito de exigir o que quiser. Então, ninguém aqui é a favor de ditadura. Que tipo de ser humano doente mental ia querer uma ditadura? Mesmo porque só existe ditadura na esquerda comunista.
Só um ser humano burro que estudou na universidade do PT, do PSOL, e que andou enfiando cruz no rabo, é que vai dizer isso aí, porque isso aí para eles é normal, não é? Exatamente. Agora, eles colocaram esse rótulo, né, nos militares, quer dizer, nossos heróis, de que o militar é sinônimo de tortura, de ditadura, quer dizer, e isso é coisa de débil mental. Aí, o que chateia a gente é ouvir canal de direita falando que o regime militar é ditadura, que jornalista foi perseguido. Então, não dá. O povo, eu falei, se nós formos presos por falarmos a verdade ou emitirmos a nossa opinião, é melhor ninguém mais viver nesse país. É melhor o povo ir embora mesmo, como fugiu tudo de Cuba, quando o Fidel Castro falou, não, vai ser assim mesmo, quem quiser vai embora, então todo mundo vai embora, porque quem for embora vive bem na Flórida, lá em Miami, e quem ficou para trás é escravo hoje. E é o que vai acontecer com esse país, infelizmente. Não, com certeza. Eu acho que a pessoa... eu vi aí coisas falando assim, estão cancelando o Marcelo Frazão. Quer dizer, de repente os caras são teus amigos e de repente você virou o Coringa da história, é isso? Exatamente. Simplesmente tudo começou porque eu disse para os canais, porque vocês não estão mandando o povo ir para as ruas e exigir o que quer e apoiar o presidente. O Carlos, o filho do presidente Bolsonaro, fez um tweet dizendo: meu pai vai sofrer um golpe, o presidente vai sofrer um golpe de Estado hoje. Está sofrendo um golpe de Estado. Eu fui em Brasília e falei, chamei todo mundo de covarde, o povo, como eu sempre faço, porque o povo é covarde mesmo, está com essa focinheira na cara aí, aceitando essa marca da besta. E aí eu falei, vocês vão ficar falando de mulher de Mourão, postou, quer dizer, que interessa o que a mulher do Mourão falou? Quer dizer, o Mourão é lixo comunista, e aí eu falei, vocês vão ficar falando, porque o Alan pôs um tweet falando da mulher do Mourão, eu falei, mas o Carlos acabou de falar que o pai vai sofrer um golpe de Estado, vocês não vão mandar o povo ir para as ruas? Aí no dia seguinte virou tudo pro meu lado, que eu foram lá, fizeram uma live em 3, acabaram comigo, quer dizer, então, não importa se eu defendo o Brasil, se eu defendo o presidente Bolsonaro, se eu sou o maior defensor do presidente, não importa. Importa é que eu tenho que ser amiguinho deles e ficar lambendo o cara lá do terceirito. Se eu não for lamber o sujeito, eu não sou bom. Eu não sou bom para o país. Quer dizer, então a preocupação é o país ou a preocupação é eu ser legal com eles? Falta o foco, né? Falta o foco, o direcionamento. Qual que é o foco? Exatamente. O foco são os comunistas que tomaram conta. Os comunistas tomaram conta do STF, os comunistas tomaram conta da legislação, que foram eles que fizeram, não é? Exatamente. E os comunistas querem o quê? Escravizar o povo. Então... E não tem essa história, desculpa, Júlio, não tem essa história agora que nem eu vejo o canal de direita falando, não, que o golpe já foi dado, agora está todo mundo falando isso, né? A corda já arrebentou. Essa corda arrebentou em 1985, né? Exatamente. O país foi entregue nas mãos de terroristas comunistas que tinham sido expulsos do país, terroristas comunistas. Parece que as pessoas não conseguem entender o significado dessa palavra. No Foro de São Paulo está dizendo, as Farc fazem parte do Foro deÃo Paulo. Então eles são comunistas. Exatamente. Não. Eles são comunistas muito antes da existência do Foro de São Paulo. Eu sei disso. Em 85, né, eles já conspiravam para dominar o país, como eles dominaram, e aí o povo colocou esses terroristas no poder e chamou de presidentes. Essa máquina de propaganda comunista que o povo dos canais de direita insiste em chamar de jornalista, dar entrevista para essa escória humana, insiste em chamar essa máquina de propaganda comunista. A imprensa no Brasil existe com o único objetivo, há 70 anos, de fazer propaganda comunista. Não tem nada a ver com dizer a verdade. E aí nós chamamos essa gente de imprensa, de jornalistas, de repórter, ninguém vai chamar do que eles são, de terroristas comunistas. Não vai, porque eles escreveram a Constituição e tiraram de lá, que é terrorismo o que eles fazem. Então o que o povo tem que fazer? Na minha opinião, e que eu sugeri, escrevam uma nova. Criminalizem o que eles são, criminalizem o comunismo no Brasil, todo mundo vai ser preso. Se está tudo errado, dentro de um ciclo sem fim, se está tudo errado dentro de um ciclo sem fim, porque se manda,
o STF, os caras foram colocados lá pelo Sarney, pelo Temer, pelo não sei o que do Lula, a Dilma, não é? Então, como é que nós vamos nos libertar se a gente não pedir uma nova Constituição, Tribunal Militar, criminalização do comunismo, do socialismo, e não é? Exato. Qual é a sua ideia? É exatamente isso. Nós chegamos num ponto, Júlio, de que, olha, vejam bem, os terroristas que tinham sido expulsos do país, eu já falei isso muitas vezes no meu canal, meus seguidores sabem, já me ouviram isso falar um monte de mil vezes isso. Se alguém entrar na sua casa hoje, matar toda a sua família, que Deus nos livre, né, cortar a cabeça de todo mundo, estuprar seus filhos, ele é preso. Ele é preso e você sabe que Malemar fica aí uns aninhos preso no Brasil, não acontece nada. Agora, para você ser expulso do Brasil, você imagina o crime que você tem que cometer. As pessoas foram expulsas daqui. Tão grave eram os crimes dele. Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jô Soares escapou por pouco. Toda essa escória foi expulsa do país porque era um perigo para a nação imensa. Daí a pouquinho eles são trazidos de volta, eles tomam o poder e eles ficam décadas no poder e depois colocam os filhos que seguem os passos dos pais que eram terroristas. Então, o Dória é filho de um terrorista que fugiu para o Chile, para não ser preso aqui. Quer dizer, o Alcolumbre é filho de um terrorista. O porco da OAB lá, aquela que chama, que é desgraçado, também não me interessa, Santa Cruz, né? Aquele lixo é filho de um terrorista comunista. Então, nasceu no Chile, nem no Brasil nasceu. Sim, exato. Veja que os terroristas nos governam. E agora as pessoas acham que, por exemplo, terrorista perigoso é o terrorista do Estado Islâmico. Aqueles malucos que põem uma bomba ali, explode uma bomba aqui, pode uma bomba aqui. Não os terroristas comunistas que escravizam hoje no mundo 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas hoje no mundo é escravo comunista. Exatamente. O povo de Hong Kong está nas ruas há 1 ano. 1 ano, todos os dias da semana, há 1 ano, o povo de Hong Kong está protestando, se apanhando, sendo preso e sendo mandado para a China para ser executado, porque não quer voltar a pertencer à China comunista, porque sabe que vai ser escravo. Aqui nós vamos lá um fim de semana, na porta do quartel, 50, 200 pessoas, e a gente acha que o presidente tem que fazer uma coisa, porque todo mundo já pediu. Porque tem 200 pessoas à porta do quartel. Que absurdo é esse? Como é que a gente pode ser burro desse jeito? Eles estão há 1 ano sem parar, de segunda a segunda. Então, quer dizer, se a gente aceitar ser governado por terroristas, nenhum terrorismo é pior do que o terrorismo comunista no mundo. Nada se compara a isso, né? São quase 200 milhões de pessoas mortas de propósito, né? Porque a esquerda tem que falar, o capitalismo mata. Não, o capitalismo mata, não. A justiça social acontece em qualquer tipo de governo, né? Desde que exista 2 seres humanos, você tem injustiça social. Agora, morte, extermínio dos seres humanos de propósito, só o comunismo faz. Exatamente. Eles são pessoas que criam vários partidos, foram criados, mas na verdade é tudo comunista. Vários partidos. O único cara que representa a direita que está aí, eu acho que é o Bolsonaro. Você conhece mais alguém? Não existe, que nem canalzinho quer falar aí, curso de conservadorismo dado em canal de direita por quem votou no Partido Novo e chamava o Bolsonaro de Hitler até o dia da eleição, e nós de nazistas. Né? O cara que está dando curso hoje em canal importante de conservadorismo, Barbudinho. Né? Então, assim, é o fim da bicada. O cara votou no Partido Novo e o cara agora está... ele era Moedo, né? Não sabe... Ele era Amoedo, o tal do Fernando Mello, e não sabe a importância de um homem como o Bolsonaro. Quer dizer, no dia que o Bolsonaro discutiu com a Maria do Rosário, eu falei, esse homem é o enviado de Deus. Esse é o homem que eu esperei 50 anos para ver na minha vida. Agora, tem canal de direita achando que tem que criticar o Bolsonaro porque ele não reage. E eu vou falar de novo para os seus inscritos, porque os meus já estão acostumados, não reparem não. Mas quem tem que reagir é o maldito povo covarde e ignorante desse país, e arrogante. Porque se o povo fosse só burro, a gente falava, eles aprendiam. Mas não, eu falo, estudei 50 anos, eu sou um cientista político, tenho vários livros escritos, e aí eu ensino, esses animais querem vir discutir comigo, me ensinar o meu trabalho. Você não discute com o médico quando você vai no consultório dele, discute. Não, você está errado, você não discute.
Você ouve, pode até ouvir a opinião de outros, né? Mas você aprende, o povo não, o povo é arrogante, não sabe, não estuda e quer questionar a gente. O Bolsonaro não pode reagir, não tem como reagir. Se ele pisar um passo fora da linha, ele é preso. E a família dele toda vai ser presa. Então, ele está se organizando. Ele já deu o toque, ele falou, ó, vocês saibam de uma coisa, eu faço o que o povo pede. Se o povo fosse lá 20, 30 milhões de pessoas, 100 mil pessoas uma vez, 200, 300, 1 milhão, 2 milhões, ele teria feito o que o povo quer. Agora, se o povo não vai à luta e não quer uma mudança, você viu os caminhoneiros aí, quando os caminhoneiros estão com o saco cheio, que a gasolina lá em cima, os caras não conseguem nem colocar gasolina, nem trocar o pneu do caminhão, andando com o pneu careca. Eles foram lá e pararam tudo e foram para o direito deles. Agora, querem prender todo mundo, porque tinha uma faixa pedindo intervenção com o Bolsonaro no poder, nós podemos pedir o que a gente quiser. Exatamente, ou eu dar uma aula aqui falando sobre como é que ocorre uma intervenção. Marcelo, explica aí para o que é registrado, por favor. Não, exatamente. Quer dizer, tem canal de direita aí agora amedrontando o povo e outros canais de direita. Aí os canais de direita começam a parar de falar o que interessa para o povo e fazer exatamente o que a esquerda comunista quer. Porque são covardes. São covardes. São covardes. Então, veja, o inquérito não está investigando ninguém, não, por falar em intervenção, ensinar e falar para o povo como é que não é. O inquérito não é nada disso. O inquérito diz respeito a canais que, teoricamente, segundo eles, estariam recebendo dinheiro público para organizar esses movimentos. Olha se tem cabimento, quer dizer. Aqui a gente conta com a ajuda dos seguidores e mais nada, né? Então, ninguém está sendo criminalizado ou sendo preso porque está falando intervenção. Porque eles dizem que falar intervenção quer dizer que nós estamos querendo a volta da ditadura. Quer dizer, que tipo de animal ia querer lutar para um país ter uma ditadura? Nós queremos, o regime militar não é ditadura. Isso é ditadura na cabeça deles. Ditadura nunca existiu. Ditadura nunca existiu. Exatamente. Tá bom? Aí na cabeça deles, intervenção militar para acabar com os comunistas. E quando falam de dopes, do povo tomando porrada, quem tomou porrada foi comunista. Então, para eles existiu ditadura porque eles são fora da lei. Eles são pessoas terroristas que querem acabar com o Brasil. Eles são tudo menos patriota. Eles querem a bandeira do Brasil vermelha. Essa que é a verdade. Na verdade, doutor, eu estou errado. Marcelo, não, tá perfeito, Júlio. É exatamente isso. A questão é a seguinte, que muita gente me fala assim o tempo todo, né? E muitos canais de direita aí. Os intelectuais, né? Os intelectuais da direita que falam que repórter foi perseguido, jornalista no regime militar, intelectuais de direita... Jornalista comunista, Não, aí você tem... Estão comprados para estar falando mal do regime militar, ou estão comprados para falar mal do Bolsonaro, são todos fazem parte do Foro de São Paulo. É tudo da esquerda. Tudo. 99% está comprado pela esquerda. Essa que é a realidade. Não é? Você está dizendo, exato, você pega um canal de direita, que você pensa que vai orientar a população para fazer o que a gente quer, resgatar o nosso país, porque o país hoje não é mais nosso. O país não é nosso mais desde 85, que o país é deles. Nós precisamos agora retomar o país, né? Voltar o país para a mão das pessoas de bem. Aí você vai no principal canal da direita, o sujeito fala que, primeiro que eles votaram no Amoedo e não entende o que o Bolsonaro é, que o Bolsonaro é o único político anticomunista do Brasil, que o Amoedo é lixo comunista. Como é que um cara que está no canal de direita, agora, que praticamente é a única voz, né, da direita, entre aspas, assim, que o povo fala, não, vai seguir, está com 1 milhão de inscritos,
e fica falando para o povo que o Bolsonaro é mais um cara só, que ele é uma passagem para daqui a pouco vir entrar o Amoedo, um cara melhor. Quer dizer, não existe um cara melhor do que o Bolsonaro, jamais vai existir um homem melhor que o Bolsonaro para esse país, nunca houve um herói na história desse país do nível do Bolsonaro, nunca, jamais, porque o país jamais sofreu uma ameaça tão grande de domínio, tanto externo quanto interno, como essa que o Brasil sofre hoje. O Brasil foi dominado por essa doutrina comunista, está nas mãos de comunistas há 33 anos, e agora, finalmente, essa ditadura vai acabar de ser posta em prática. Então, nós jamais sofremos uma ameaça como essa. E nunca, jamais vai aparecer um homem novamente como ele, com esse perfil de ser anticomunista, um militar com aqueles valores lá do passado, um homem de coragem, carismático, e que está na política há décadas. Não vai acontecer de novo. Então, aí, o principal canal de direita acha que ele é só mais um cara. O Jair, o nego fala, chama ele de Jair ainda, né? Olha o desprezo com o nosso presidente amado, com esse enviado de Deus. Então, ou o povo reage, e aí todo mundo fica falando para mim, não, tem que reagir, não é ele que tem que reagir, não, quem tem que reagir é o povo. O povo covarde tem que ir para as ruas. Como sempre foi feito quando o país sofre essa ameaça comunista. O povo vai para as ruas aos milhões e resolve. Quer dizer, 1 milhão de inscritos que um canal tem aí, se ele mandar todo mundo ir para lá, está resolvido o problema do Brasil hoje. Em 2 dias se resolve. Deixa eu aproveitar e falar, Júlia, eu falo demais, mas todo mundo fala em 142. O 42, bem simplificadamente, o presidente aciona, vai lá, tira 1, 2, 3, 11 ministros e substitui, certo? E aí ele corre o risco de sair ainda. Corre o risco. Pode ser que não, mas corre o risco. E depois, mesmo que ele não caia, 3 meses depois, o país continua exatamente como está. Exatamente como está. É isso que o povo quer? E não é esse o país que eu defendo, e não é essa mudança que eu defendo. Se fazem o que eu ensinei, se o povo vai para as ruas aos milhões, como estão em Hong Kong, durante 1 ano aos milhões, se esses canais mandam o povo ir para as ruas, não precisa mandar ninguém pedir intervenção, vão lá e peçam o que vocês querem, que é isso que eu ensino. Quiseram aprender como é que faz uma intervenção, eu ensinei, não é nada de 142, não é 5, eu ensinei. Gritem o que vocês querem. Bolsonaro presidente, uma intervenção, então gritem. Eu quero uma intervenção com o Bolsonaro no poder. Para quê? Para escrever uma Constituição nova. Aí você criminaliza o comunismo, no dia seguinte, todos os 30 anos de políticos do país estão presos. Todos os membros do judiciário no Brasil serão julgados, presos, condenados ou não, por seus crimes, não por corrupção. Todo mundo, o brasileiro foi levado a acreditar que política é falar qual que o político que rouba mais. Isso não é político, isso é assunto de polícia. Eu não sou advogado, eu sou cientista político, não sou advogado, então eu não falo de bandido. Para mim não interessa se o cabeça de pinto lá é corrupto, não é, o Sapo, o Pocotófilo, se eles são corruptos ou não, isso não me interessa. Não me interessa. O que me interessa é que eles são comunistas, terroristas comunistas. E é para isso que precisa de uma Constituição nova, para que eles respondam por esses crimes. Os crimes do Lula são infinitamente mais graves assim do que tudo que ele roubou. Nem os bilhões e bilhões que ele mandou para fora do Brasil não são tão graves quanto a destruição da nação que ele impôs por causa da ideologia comunista que ele defende. Então, por isso que o Lula tem que responder e ir preso. A Miriam Leitão, o William Bonner, toda aquela escória da Globo, aqueles artistas, vão ser julgados, que nem nos anos 50, todos foram em Hollywood. Os políticos todos foram julgados e comunistas foram presos. Aqui não, aqui é uma festa. Por isso que na Polônia, na Hungria, na Ucrânia, o comunismo é criminalizado. Aqui eles deram até bolsa comunista. Para os caras que foram comunistas, pagam salários, podem passar de 30 mil reais. Exatamente. Hoje eu falei numa live aí, quantos partidos comunistas, vê se os seus inscritos colocam aí, que nem eu fiz hoje lá. Quantos partidos existem no Brasil? Quantos partidos existem no Brasil e quantos partidos existem na China? Né? Eu não vou esperar, mas assim, vou responder já. Na China, quantos... Então põe aí, olha lá, a Ana Lúcia já falou. Quantos partidos existem no Brasil? A Ana Lúcia Vedosa falou 1. Olha lá, o André Giovanni 1, a Jane Frei Machado 1, já são alunos meus. Quantos partidos existem no Brasil? Remino, a Maristela, Clarice, 1.
Um maldito partido comunista existe no Brasil com um monte de nome diferente. Esses desgraçados convenceram a gente durante décadas que PSDB é direita, aquela palhaçada toda. Que né? direita, Então é isso. Um partido comunista. Porque é um, Angelita. Um só, não tem dois, não. Um partido comunista existe É no o Brasil. teatro das tesouras. Faça vários partidos e um deles vai ganhar e nós vamos colocar a tua ideologia lá, não é? Quando a aliança for criada, nós vamos ter um único partido de direita no Brasil. Aí vão ser dois. 50. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha, no seu aspecto de uma pessoa experiente, com todos os diplomas que você tem aí, estudos durante muito tempo, você não acha que tem muita gente vindo aqui para o YouTube se fingir que é direita para tentar se eleger, para depois fazer o papel do Frota, da Pepa, exatamente. Isso tudo? Você não acha, não? Avisa o povo aí. Tenho certeza. Eu já falei, as pessoas começaram a ficar bravas, e quem começou essa treta toda aí comigo, me difamar, de atacar, e falar que o que eu não ensino tá errado, o que eu ensino tá errado, foi o rapaz, o Fernando Melo. Eu falei para ele que ele tinha votado no Amoedo, que comecei a dar umas dicas, eu falava pelos vídeos, olha, Fernando, não é ditadura, foi um regime militar, governo militar, não ditadura. E eu ia corrigindo e dando uns toques e falava, vamos fazer umas lives, a gente corrige isso aqui, bate papo, né? Nunca me procurou e aí preferiu começar a me atacar. E aí um dia eu falei a mesma coisa, eu vi o Terça Livre falando que vocês estão ensinando está errado. Nenhum repórter, jornalista foi perseguido. O AI-5, o Alan falou há pouco tempo que era a mesma coisa que os governadores estavam fazendo agora. Eu falei, você está ficando louco? Hoje em dia são pessoas de bem, menina de biquíni na praça, senhoras idosas são presas. Na época, eram terroristas comunistas. Ele falou que a liberdade de imprensa foi tirada, mas de jeito nenhum. Se tivesse sido tirada, o Brasil não tinha virado o que virou. Enfim, monta esses canais, por exemplo, alguns acham que podem influenciar, inclusive, muito mais, né, do que, como disseram para mim, no canal dele do que como um político, então às vezes não tem interesse em ser político, quer mesmo ter um canal de TV, para dizer, por exemplo, aí na Bandeirantes, que o rapaz foi lá, o Alan, e ao invés de falar na cara dos jornalistas, vocês são o câncer da humanidade, vocês são jornalistas, aí, entre vocês, porque esse é o título que vocês puseram em vocês, mas para mim vocês são terroristas, é isso que tinha que ser dito. Ah não, vai na Bandeirante, que pertence à China, que é financiado com nosso dinheiro, com dinheiro público, e faz propaganda comunista para a China, para a Rússia, e nós vamos lá, um conservador, e ficamos lá, quietinho. E aí parecem heróis. Então, eu avisei do Moro há 4 anos atrás. Quando surgiu o nome desse Moro, eu falei, esse sujeito vai ser... Quem me seguia no Facebook sabe. Há 4 anos eu fazia os vídeos e falava, o Moro vai querer ser presidente, esse sujeito, porque é advogado é lixo comunista, raramente tem um que escapa, não escapa, e jornalista é a mesma coisa. Se o povo não aprender que o Olavo de Carvalho falou, não, eu errei com a Regina Duarte, errei com o fulano, eu não erro porque eu parto do pressuposto que absolutamente todos são lixo comunista. Artista nenhum. Pergunta para algum artista, algum jornalista ou algum advogado se ele quer pena de morte para comunista no Brasil. Pergunta, e aí vocês vão saber. Não quer. Pergunta o que ele acha da ditadura, por exemplo. Né? Você dá uma de bobo. O que você achou da ditadura? Ele vai falar, não, ditadura é um horror, teve tortura, quer dizer, não tem. Então, óbvio que tem alguns advogados que escapam, mas estatisticamente isso equivale a 0. Para quem estudou estatística, sabe que a quantidade de advogados que tem e jornalistas que não são comunistas é 0, porque é um problema de política pública. As universidades são indústrias, fábricas de produzir terroristas comunistas. Então, você manda o seu filho hoje para uma universidade para ele se transformar num terrorista. Esse é o problema. E aí esses canais vêm aí com essa cara, com essa conversinha mole, de dar notícia. Não, porque eu adoro esses canais, eles dão a notícia, eles falam o que está acontecendo. Bom, mas isso não vai mudar o Brasil. Isso não vai mudar o Brasil se você não parar de fazer o churrasco que você está fazendo na sua casa e for para as ruas, você vai comer rato ainda. Essa é a realidade. Vai comer a nuvem de gafanhoto que está vindo aí. Olha lá, o Carlos Augusto Queiroz está falando, olha lá, ele é advogado e não é comunista. Então, é que advogado não estuda estatística. Se você fizer uma curva de estatística,
que aliás é um inferno estudar estatística, mas tudo bem, você faz uma curva e você tem lá, por exemplo, 30 milhões de advogados. Aliás, o Brasil é o país que mais tem universidades que formam advogado no mundo, né? Tem mais do que o resto do mundo inteiro junto, o Brasil. Por quê? Porque é uma indústria fomentada por 70 mil mortes por ano. De propósito, para fomentar essa indústria de advogados, que é um exército a serviço do comunismo no Brasil. Então, você tem 30 milhões de advogados, e se você tem os 3 ou 4 ou 5 que não são comunistas, estatisticamente isso não é nada, é zero. É zero. Em estatística é zero. É um número irrelevante. Então, o que você tem que fazer? Inverter o número. Ao invés de você formar 99,9% de advogados comunistas, inimigos de Deus, inimigos da vida humana, você vai formar 99,9% de advogados cristãos conservadores. E aí 0,01% de comunista. E aí a gente ainda prende os desgraçados, porque a gente criminaliza o comunismo. Então, de novo, uma coisa que eu discordo do Olavo, o grande, nosso mestre Olavo. Ele fala, não, tem que ter a esquerda e a direita. Não tem, professor. Professor Olavo, um dia me ouvi, não tem, professor. Tem que existir a direita e a extrema-direita. O senhor sabe melhor do que eu que não dá para coexistir com a esquerda assassina, genocida. Ela não pode ser permitida no Brasil. Não existe outra esquerda além da esquerda socialista comunista. Não existe. Então, é uma direita radical, que defende Deus e a família, muito conservadora, e uma direita mais ou menos light aí. Eu também acho que é por esse o caminho, porque você não pode conviver com pessoas que pegam crianças, levam para o museu e coloca lá para palpar o homem pelado. Você não pode conviver com exposições de pedofilia de John Podesta, patrocinado pelo Banco Santander. Você não pode conviver com esses absurdos, cara. No Nordeste, acho que em Fortaleza, na Bahia, já tem prefeitura que já como é que fala? Já implantou no município masturbação nas creches. Professoras vão masturbar as crianças de 2, 3, 5 anos de idade. Na creche. Doido, cara. É verdade. Podem buscar aí no Nordeste. Isso já está aprovado aí em prefeituras. E o Bolsonaro postou, a OMS apoia a masturbação infantil, apoia essa porcaria toda aí que existe. E os nossos canais aqui do YouTube, ele sofre uma repressão por a gente falar a verdade. O seu canal está desmonetizado. Claro. Eles deram um motivo para estar desmonetizado, não é? Uma amiga ali, ó, Ricochete, doutor Frazão, como reconhecer um comunista. Tem um vídeo no meu canal só sobre isso, como identificar um comunista. É fácil. Basta você ver as pautas que eles defendem. Todas as pautas. Se o cara acredita que o pum da vaca vai esquentar o planeta, né? É comunista. Você põe lá Daniel Lopes, Fernando Melo, todo mundo acha. É o aquecimento global nos peitos. O aquecimento global é a principal pauta comunista hoje. O cara que está preocupado com a floresta amazônica, pegando. Por quê? Floresta amazônica não pega fogo, antes que se diga. Mas sabe por quê? Sabe por quê? A floresta amazônica com as girafas. Os golfinhos, não, as baleias, os golfinhos na floresta amazônica. Isso aí é o base que eles fumam, começa a ver jacaré cor-de-rosa voando. Sabe por quê? Eu tive fazendo umas investigações, você sabe por quê? Porque as ONGs que estão infiltradas dentro da Amazônia é a que traz o dinheiro dos fundos perdidos internacionais, fundos perdidos aqui, ó, que é o dinheiro dos financiadores do comunismo para poder manter esses partidos do demônio agindo aqui dentro do Brasil. Exatamente. O que você falou? As ONGs é para isso. Fala boa noite a todos e a todas. Boa noite. O rapaz falou aí agora, não sei o nome dele. Quando fala boa noite a todos e a todas. Brasileiros e brasileiras. É um desgraçado de um terrorista. Presidenta! Aí não precisa nem falar. É o Helder Cândido falou. É isso aí. Quer dizer, a pauta do meio ambiente, só para o pessoal já sabe que me segue, ela prevê arrecadar com esses painéis aí, painel do clima, painel do oceano, painel do espaço. Eles vão fazer um painel agora que vai tirar bilhões e bilhões, isso vem desde os anos 70. Bilhões de países em desenvolvimento para preservar a vida no espaço. Que não tem vida, né? Para quem não sabe, tem vida no espaço. Eles querem preservar a vida no espaço, cara. A intenção com esse painel do clima é arrecadar cerca de
100 trilhões de reais. Aproximadamente 20 e poucos trilhões de dólares roubados de países como o nosso. Então, o cara que... Não, tadinho dos bichinhos. O cara falou de bichinho... Você pode... As girafas da Amazônia. Temos que preservar. Foi isso que eu falei hoje. O senador americano, que me fugiu o nome hoje, ele fez, nos anos 50 e pouco, ali 60, uma grande perseguição aos comunistas nos Estados Unidos, e ele era um cara douradíssimo. Ele interrogou todos os parlamentares, era um questionáriozinho, fazia pergunta, igual você faz para tirar a carteira de motorista. Sim. Responde, é comunista, para lá, meu filho. É igual cristão de esquerda. Você é socialista, comunista, lulista, é pro inferno, desgraçado. Tua alma está condenada. Não existe cristão de esquerda. Não existe cristão de esquerda. Aí exato que não. A esquerda, lá atrás, começou com aquele negócio de Michel Rothschild, que pegou lá o jesuíta, lá atrás, muito antes, 1700 e não sei o quê. Aí colocaram em prática em 1900 e pouco, não é? Sim. A esquerda é maligna, é satânica. Os caras querem botar um para dar a bunda pro outro ali e falar que aquilo é a família. É a família, é o casamento certo. É mulher com mulher, homem com homem, é homem com criança, é criança com não sei o quê. Meu, é até com cachorro. É isso mesmo. A destruição. O Ricardo Felício vai fazer uma live com ele qualquer hora, viu? Alguém está falando. A Cleide. Eu tive contato com o Ricardo Felício, aí vamos ver se a gente faz falar negócio de meio ambiente. A destruição da família é parte da estratégia comunista. A família é a principal base da civilização ocidental, né? Que é a civilização construída pelo cristianismo. Então, tudo que ataca a família é para destruir o mundo ocidental. Agora, a doutrina... Tem muita gente aí, evangélica, em pastor, com a Bíblia embaixo do braço aí, que vota em Lula e não sabe, pensa que é cristão. Quando eu falei isso do Deltan Dallagnol, eu falei isso há 2 anos atrás, mas eles quiseram me bater na internet. Mas, meu Deus, nossa senhora, eu falei do Moura 1 ano atrás e enchi um dia, perdi a paciência. Eu enchi o meu Facebook e fiz uns 10 posts vermelhos assim, Moura é lixo comunista, Moura é lixo comunista, 1 ano antes dele se declarar. E a mesma coisa, aí me acabaram comigo. Aí eu fiz do Deltan, aí não, porque ele vai na minha igreja, porque ele é cristão. Eu falei, ou ele é um animal, uma besta ignorante, que é o que é esse tipo de advogado, ou ele é um maldito desgraçado de um comunista, ele sabe que não é e vai lá enganar os outros. Porque a doutrina socialista comunista, ela é ateísta, e o problema não é ser ateísta, eu já falei muito isso. Por exemplo, o budista, ele é ateísta. O budismo não tem Deus, mas eles seguem os preceitos cristãos, de valor à vida humana, de respeito. Então, o problema não é que o socialismo comunista é só ateísta, é que ele tem como principal objetivo destruir Deus. Ele é inimigo de Deus. Então, destruir Deus e destruir o mundo construído pelo cristianismo é o principal objetivo do socialismo comunismo. Aí o sujeito, que nem o Deltan Dallagnol, igual o Moro, é socialista comunista, e aí ele vai na igreja. Ele se diz cristão. O Moro é maçom. Mas o Haddad foi na igreja. Não tem maçom cristão também, não, antes que eu esqueça. Não tem, é outra religião. É outra religião. Pelo amor de Deus. Maçom cristão, pelo amor de Deus. Maçom não era a igreja católica, que a minha vida inteira eu vi essa palhaçada. Maçom, ela é outra. Mourão é uma besta. O Mourão é a besta e personificação da besta. Besta humana. O animal, outro dia falou que não, que esse Deus cristão é retrógrado, ultrapassado. Não, ele é comunista. Desculpa, mas na minha opinião ele é comunista. Mas ele quer dizer que ele não é comunista, que ele é maçom, né? Quer dizer, o Deus da maçonaria, é outro Deus e muito que se fala ainda é o Beelzebub, né? Mas mesmo que não seja, eles cultuam lá a cabeça do João Batista, Bafomé, estudei muito a maçonaria. O arquiteto do universo aí, mas não tem nada a ver com Jesus Cristo. Nada a ver com do inferno. E tem gente que anda enganada, né? As pessoas acreditam que a maçonaria é uma coisa para construir grandes homens e tal. Não é religião. Eles falam, não é religião. Maçonaria não é. As velhas vieram me atacar, as velhas vêm em cima de mim me atacar. Meu marido.
Meu marido foi maçom a vida inteira. Ele não é, não. Ele Não é? Vai nessa. Ele é católico, sim. Ele é evangélico, sim. Falei, a senhora que é burra, minha filha. Foi enganada. Ele e a escola a vida inteira. Marcelo, você falando isso, eu falei isso daí para minha sogra, porque o pai da minha esposa foi maçom, só que depois a gente descobriu, depois que ele morreu. Aí disse que ele saiu disso, mas eu falei assim, olha bem, isso aí é coisa do diabo. Ele saiu antes de morrer, se ele se arrependeu, graças a Deus, né? Porque não é uma... Maçonaria é coisa do diabo. O Deus da maçonaria é Bafomé. Isso não existe. Na verdade, assim, eu já fiz vídeos falando sobre a maçonaria. A maçonaria não é que nem a Igreja Católica. A Igreja Católica, você tem um líder importante que diz exatamente o que o resto dos cristãos do mundo, dos católicos, vão fazer. Todos os padres, porque a maçonaria não é assim. A maçonaria é uma bagunça. Tem maçom bom, tem maçom ruim, então não é assim generalizado. E assim, só que as pessoas acham, vão para lá, muitos vão para lá e foram. Eu vou falar um negócio que o pessoal fica bravo, mas depois eu falo. Pode falar. Eu já falei muito sobre isso, mas eu vou falar. Se eu discordar, eu falo para você, na sua cara. Não é você, é o pessoal que fica bravo. Se discordar de mim, pode falar. Eu fiz uma sequência de uns 30 vídeos explicando. Pode falar. É sobre espiritismo, mas eu já falo. Quer dizer, então o pessoal foi levado à maçonaria sempre acreditando que a maçonaria não era uma religião. Né? Eles vão procurar esoterismo, por exemplo, eles acham que não é uma religião. Né? Então, não existe essa história. Toda vez que você acha que existe uma energia sobrenatural que interfere na sua vida, é uma religião. Se você põe uma pedrinha aqui e acha que aquela energia vai curar você, é porque existe um ser, um ente, energia do universo, isso é uma outra religião. Programação do universo. Isso é outra religião, não tem nada a ver com a religião cristã, que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar você e te dar uma única vida, né? Então, o que eu falei muito no meu canal, durante meses eu falei, porque é um assunto importante, mas os espíritas não gostam de ouvir, porque é o mesmo motivo. Os espíritas foram enganados durante uma vida toda, porque muitos se dizem cristãos, e o espiritismo é uma outra religião, completamente oposta ao cristianismo. Completamente oposta. O cristianismo diz que você tem uma vida após a morte, que o Jesus morreu na cruz para você ter uma única vida, né? E ele é Deus, o Jesus Cristo, para o cristão. Aí o espírita não consegue entender isso, porque ao invés de ele entender que é uma outra religião, ele fica assim, não, porque Jesus não é Deus, não sei o que, eu explico. Então, essa é a sua versão, por isso que você é espírita, não é cristão. Mas eles foram convencidos, principalmente pelo Chico Xavier, que existe o espírita cristão, porque eles usaram o cristão como se fosse um adjetivo, né, de bondade, de caridade, e cristão não é isso. Cristão é aquele que cultua um Deus chamado Jesus Cristo. Esse é cristão. O outro que cultua um outro Deus que não é o Jesus Cristo não é cristão, é o espírita. E o Chico Xavier foi um instrumento utilizado, não tem nada a ver com o fato dele ser boa pessoa, ele era um cara bacana, boa pessoa, fez coisas maravilhosas, mas não é isso. Pessoas boas são usadas, às vezes, por propósitos ruins. Os comunistas utilizaram, na época, o que mantinha coesa a sociedade brasileira, fechada, era a Igreja Católica. O casamento, aí logo depois veio o divórcio, lembra? Deixa, tudo é legal, divórcio, artista de Globo, não tinha marido, mulher, não se casavam. O Chico Xavier teve uma exposição assim inacreditavelmente absurda na mídia durante décadas, indo lá falar que o espiritismo era uma forma de cristianismo. E ninguém nunca contestou isso. Nunca foi, a imprensa levou um padre lá para falar, não, católico é católico, espírita é espírita, são religiões diferentes. Todos se respeitam, são boas religiões, mas não tem nada a ver uma com outra. Mas o objetivo qual era? Fazer pessoas deixarem aquela base da Igreja Católica que formou o nosso país. Nosso país é formado pela maior nação, maior império católico do mundo. E o Império Português, ao contrário do que muito se fala, o Império Português foi um dos impérios mais espetaculares da história humana. Tem episódios assim inacreditáveis do Império Português. Episódios assim de 200, 300 homens, para vocês terem uma ideia, derrotarem exército de 10, 15, 20 mil homens, com 300 pessoas. 10, 15, 20 mil homens. Então o Império Português era espetacular. E esse Império Católico formou a maior nação católica do mundo.
que tinha que ser destruída, de alguma forma, começar a dividir. E essa foi o que os comunistas começaram a fazer lá atrás, bem devagarinho, bem lentamente, e ninguém percebeu. Minha família, meus avós, todos eram católicos fervorosos, daí a pouco estava todo mundo falando de Chico Xavier, reencarnação e não sei o quê, quer dizer, isso não está dentro da doutrina católica, evangélica, é outra história. Então, quer dizer, os americanos, por exemplo, formaram a maior nação protestante do mundo, né? Exatamente isso. E como que você consegue destruir a base daquela sociedade? Contaminando essa sociedade, fazendo com que a população esqueça esses valores que a formaram, né? Então, por isso, quando vocês ouvirem a história de Estado laico, não sei o quê, não tem nada de Estado laico. Nós somos a maior nação católica cristã do mundo, né? E aí respeitamos todas as outras. Tem um amigo perguntando insistentemente para falar da fala do presidente do Weintraub, o Érico Prado. Foi o que eu postei no Twitter. Tem lá meu Twitter para quem quer me seguir, tem nossos grupos do Zap, viu, pessoal? O presidente disse claramente: eu estou esperando o povo pedir o que quer. Eu faço o que o povo quiser. Foi isso que o presidente falou. Só que o maldito povo ignorante desse país é covarde. E não vai pedir, e o presidente Bolsonaro não é rei. Ele é presidente. Se ele pisar fora da linha, ele vai ser preso. Eles vão inventar um crime para ele e vão prender o presidente Bolsonaro. Ele vai reagir quando ele tiver as Forças Armadas na mão. E aparentemente não tem ainda. Então é isso. Doutor Marcelo, quero te perguntar a sua opinião. O senhor acha que o Papa Bergoglio é comunista? O Papa Bergoglio é comunista desde que ele tinha 15 anos de idade. Ele foi trabalhar num laboratório na Argentina, conheceu a chefe do laboratório, que era uma maldita de uma comunista asquerosa, que foi amiga dele a vida inteira, até ela morrer agora, recentemente. Depois dela, ela tinha uma amiga que era uma juíza, que na época, aí ele já tinha virado padre. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, o Papa Anticristo. O Papa católico é o Papa Bento XVI, aquele que seguia a sequência do que o São João Paulo II ensinou. Ele tinha uma amiga juíza que perdeu a magistratura, e isso é que eu falo dos ministros do Supremo Tribunal. Ela, amiga do Papa Francisco, ela perdeu a magistratura, foi presa, depois ela foi libertada e falou: agora você fica em casa, você não é mais juíza, se você abrir a sua boquinha, vai ser presa e vai ser fuzilada. Não porque ela era corrupta, não, porque era comunista. Os amigos do padre do Bergoglio, todos foram presos várias vezes, até que no fim foram mortos. E ele escapou por isso aqui. Então, ele é um lixo comunista, ateu, amaldiçoado por Deus, tem a alma condenada. Esse homem não é o Papa. Esse é o anticristo que tomou o trono de São Pedro. Para o católico, o Papa é a personificação de Deus na Terra. Esse homem não é nada parecido com isso. É o próprio anticristo, um demônio saído do quinto dos infernos, esse desgraçado. Desculpa eu estar rindo, cara, mas É para rir mesmo, vai descontrair. Tem pessoas que não gostam de ouvir isso e a gente não pode agradar todo mundo. Não, eu sou católico, viu? Antes que alguém se ofenda. Eu também posso te dizer uma coisa, tá, Marcelo? Eu costumo dizer aqui, eu não tenho religião, minha religião é Deus, tá? Eu falo direto com Deus e acredito no poder de Jesus Cristo, tá? A Bíblia eu acho que foi um pouco manipulada em algumas coisas, porque foram vários capítulos que foram juntos. Mas eu não, as pessoas que andam no espiritismo, no candomblé, que são cristãos, nós estamos aqui tentando explicar, tá, a nossa visão, que vocês podem não concordar de alguma forma, mas sem querer ofender ninguém. Quando foi falar de Chico Xavier aí, não é tentando ofender nenhum espírita, nada disso. Nós somos pessoas do bem, todos nós vamos ter o mesmo caminho. Ninguém nunca voltou da morte para falar assim, ó, isso aqui que é o certo. Eu voltei, eu estava lá morto e saí do caixão e voltei, tô aqui.
Ninguém nunca fez isso para veja bem. Para nós. Veja bem, eu falei para você, assim, eu fiz acho que mais de 30 vídeos explicando isso. Eu sou cientista político, então eu não falo sobre teologia. Se o cara quer acreditar que tem vida após a morte, vai e volta, quer ser espírita, ele seja espírita. Se o cara quer ser católico, achar que o Deus dele é Jesus Cristo, seja. Se ele quer ir para o candomblé, acreditar em vários deuses, aí a religião é politeísta. Africanas, não tem problema. O que não existe é um cristão que vai no candomblé, um espírita cristão, um cristão budista, um budista muçulmano, um católico judeu. Isso não existe. Então, não é a minha opinião que eu dei aqui sobre o Chico Xavier. Isso é um fato. Um fato que não é a minha opinião. Eu nunca falo, nunca dou a minha opinião sobre religião. Quem faz isso são teólogos. Eu não sou teólogo. Eu não discuto a religião de cada um, qual é melhor, qual que não é, não sei o quê. Eu tenho uma formação católica, mas eu sou, pode-se dizer aí, meio agnóstico, né? Eu sou um cientista, então eu uso mais a razão para explicar a vida do que a religião. Mas o que eu quero que fique claro é o que eu relato aqui, quando eu falo do espiritismo, são só... Se você fizer uma busca no Google, aí você consegue pôr imagem aí depois, você faz uma busca, escreve aí quais as religiões do mundo. Você vai ver, o catolicismo é uma, o protestantismo é outra, o espiritismo é outra, são religiões diferentes. Não é a mesma religião que nem o Chico Xavier ensinou. E isso acontece muito. O nome disso é sincretismo religioso. Por que uma religião adota essa estratégia? Para trazer devotos. Você fala, não, vem para cá, que aqui nós somos cristãos também, igual na Bahia. Não, vem para o candomblé, os católicos, os cristãos, evangélicos, porque aqui também nós rezamos para Jesus Cristo, sei o quê. Isso é sincretismo religioso. Você atrai os religiosos e a pessoa acha que está ali, que está tudo bem, mas não é verdade. Isso é que nem um time de futebol. Você é corintiano e botar a camisa do Corinthians e for torcer no meio da torcida do Palmeiras, você está perdido. Né? Não dá para você ser corintiano palmeirense. Ou né, flamenguista que torce para o Fluminense. Isso não existe. Então, são religiões diferentes. Nós fomos enganados e isso tem a ver com a política. Nada a ver com religião. É um assunto político. São as religiões que formaram o mundo. Cada país, cada desenho de cada país, país assim, país assim, país assim, cada desenho de cada país foi formado por guerras entre religiões. Então, é a religião que define a política. Tudo que ocorre no Brasil hoje tem a ver com a religião. Por que o comunismo usa essas estratégias para destruir a base da nossa sociedade, que é cristã? Ela usa outras religiões, justamente porque a sociedade brasileira é formada em cima da doutrina cristã, que preserva a vida humana, que jamais tira a liberdade das pessoas, né, que o direito aos filhos é seu. Para o comunismo, é o Estado que é dono dos seus filhos. Então, destruir o mundo criado pelas religiões, pelo cristianismo principalmente, e eles fazem isso no mundo islâmico também. Veja, eu falo demais, mas veja, não existe fanático maior religioso do que o muçulmano. O comunismo é tão danoso, tão prejudicial, e ele convence tanto as pessoas que, veja bem, o muçulmano ele é um fanático religioso. Não tem nem Constituição lá. Lá a Bíblia deles é o que é a lei. Aí o sujeito acha que ele é socialista muçulmano, islâmico. Eles conseguiram, tem países ali, onde é que eu vi esse dia? No Iraque, no Irã, dentro do Irã, tem cidades já que eles são fanáticos religiosos islâmicos, mas são socialistas. Quer dizer, o socialismo é ateísta, inimigo de Deus. E o cara, um fanático religioso, pensa que ele pode ser socialista. Então, olha o tamanho da profundidade do estrago que faz o socialismo no mundo, com esse comunismo no mundo. Deixa as pessoas retardadas. Deixa, exatamente isso. O que eu estava explicando aqui é que as pessoas elas podem escolher a religião que quiserem, todas as pessoas têm o direito, tá? Mas vamos dizer que você tenha uma religião para o bem, que você faz o bem. Então, se você acha que é bom, siga a sua religião. Você acha que você vai ter uma outra vida depois que morrer? Siga a sua religião, vai fundo.
Só que nós não estamos criticando a religião, tá? O Marcelo... O amigo falou ali agora, vamos voltar para a política. Nós estamos falando de política. Política. Nós não estamos falando de religião. Exatamente. O comunismo tem como principal objetivo destruir a sociedade cristã do Brasil. E levar a sua alma para o inferno. Essa que é a verdade. Todas as pautas comunistas são anticristianismo. Então, para você conhecer um comunista quando você vai votar, o STF está fazendo o que faz porque são comunistas, querem destruir o nosso modo de vida. Eles têm que ser presos por serem comunistas, não corruptos, como todo mundo fica que nem retardado falando. Nego falando em canal grande lá, por exemplo, né, porque é lagosta que o cara come. Quer dizer, o cara é um maldito de um terrorista, ateu, inimigo de Deus, que tem como principal objetivo exterminar seres humanos, como eles estão fazendo agora com o corona aí. E aí o cara se surpreende porque ele come lagosta com dinheiro público. E acha que é isso que vai mudar o país. O que vai mudar o país é o povo entender o que a gente está explicando aqui. É isso que vai mudar o país. Ele não só come lagosta, como ele tem vários apartamentos na Europa, como viaja para a Europa como se fosse no seu quintal, viaja de primeira classe todo mês para um deles lá, o Gilmar Mendes, para ir para Portugal, tudo com dinheiro que é o dinheiro de vocês todos aí que estão vendo essa live. Mas é isso que eu estou falando, Júlio. A amiga perguntou o que eu acho do Dória. O Dória é um terrorista comunista. Já falei, filho de um terrorista comunista. Não importa se os bandidos do STF têm isso, têm aquilo, não importa. Os crimes deles não são esses. O que é relevante para o Brasil, entender para o brasileiro, é que eles são comunistas, inimigos do nosso modo de vida. Para a gente se ver livre dessas pessoas, de Dória, do povo do STF, de Alcolumbre, de Maia, basta criminalizar o comunismo. Eles são presos imediatamente. Porque é capaz de quererem separar. Dizer que, para mim, o comunismo e o socialismo é a mesma merda. Mas é capaz de quererem separar. Não é? É a mesma coisa. Tem que criminalizar comunismo, socialismo, fascismo, nazismo. É tudo a mesma merda, entendeu? Ou a pessoa que é de direita, ela quer o bem do próximo, ela quer as coisas direito. Socialismo, socialismo e comunismo é exatamente a mesma doutrina. O socialismo é o início da doutrina que vai chegar no final, que é o comunismo. É a mesma coisa, não muda nada. É o marxismo. Então você tem que criminalizar o marxismo no Brasil, que é o comunismo, o socialismo. Doutor Marcelo, o que você acha de a China te joga um problema, um tal de um vírus aí, né? Que um monte de gente diz que está morrendo. Me diz uma coisa, se uma pessoa te prejudica a sua vida, você vai buscar a solução lá no país dessa pessoa para querer aplicar picadinha no braço dos seus compatriotas? O que você acha disso aí, que está sendo planejado aí? É um absurdo. É um absurdo, né? Quer dizer, essa história da vacina, tem aí vários canais que gostam de falar daquelas teorias de conspiração, que falam muito sobre isso, mas eu evito de falar um pouco sobre isso para não perder o foco, né? O foco é isso, criminalizar o comunismo, uma nova constituição para isso. Tem um amigo até falando de plebiscito, deixa eu ler, ele já perguntou várias vezes, o Henrique Prado, doutor Marcelo, por que é difícil usar plebiscito ou referendo nesse país para algumas pautas? Os comunistas terroristas têm medo? Está perguntando. O problema é que... Marcelo, só um minutinho, não foge da raia, não. Eu preciso da sua opinião. Não, eu vou falar. Se você vai tomar essa porcaria no teu braço. Esses dias, meu amigo... Não, de jeito nenhum. Você vai tomar ou não? As pessoas querem saber. Você vai tomar... Vou. Provavelmente, quando eu estiver numa cova comum, enterrado, eles vão lá e vão me vacinar. Diego, não põe essa porcaria em mim, mas nem se tiver, mas não tem essa história, não tem. Ontem minha mulher viu aqui uma amiga, essas seguidoras no Facebook, falando que não via a hora de vir vacinar o filho contra esse negócio, quer dizer, isso é o fim, né? Isso é o fim, é de uma... A estupidez humana não tem tamanho. Mas, assim, o pessoal fala muito em plebiscito, mas se a gente for fazer um plebiscito para aquela coisa e o povo é burro, o povo não consegue. É muito mais fácil a gente falar uma coisa só. Criminaliza, vão para as ruas e gritem. Queremos uma Constituição nova que criminalize o comunismo. Todos os problemas do Brasil vão ser resolvidos, vocês eliminam todos os comunistas, os inimigos do país, todos, Maia, Alcolumbre, Toffoli, todo mundo. Vocês eliminam todos
Se você fizer hoje, criminaliza o comunismo, amanhã você não tem mais bandido no Congresso, na Suprema Corte, e na Justiça brasileira, em lugar nenhum mais. Então, agora, nós chegamos num ponto de vacina, quer dizer, de obrigar o cidadão a tomar uma porcaria de uma vacina dessa, isso é... Se você, eu já estou ouvindo aí pelos bastidores aí, o dinheiro diz que transmite isso e aquilo, e querem proibir o dinheiro em cédulas, e aí colocaram um aplicativo que você vai pagar lá com QR Code, né? Tudo já é QR Code. E aí, se você não tomar, as suas contas no banco é bloqueada, você não pode trabalhar, Exatamente. não pode ter empresa no teu nome e tudo mais. Então, isso é um plano comunista. Lógico. É um plano para querer. Não é teoria da conspiração, isso está acontecendo. Não. Exatamente. Eu estou dizendo que os canais, tem canal que gosta muito de falar dessas coisas, né? Sim. São coisas que ainda estão aí obscuras, mas são reais. Né? Isso foi o que o Ciro Gomes falou. Ele quer controle populacional. Ele quer controle populacional, ser dono da sua vida, e eles vão ser donos. Ou esse povo reage, porque eu tô velho, Júlio, eu tô velho, cara, eu vou morar no meio do mato, ninguém me põe essa porcaria, não. Eu não uso dinheiro, eu como o que tiver pela frente, eu já passei fome durante anos fazendo minhas faculdades aí, eu não ligo, não, eu como rato se for preciso. Agora, eu quero ver essa geração leite de pera aí, e comer as porcarias que os chineses comem lá. Esse pessoal vai pagar muito caro por essa estupidez. Então... Precisa acordar quanto é tempo ao povo, não é? Exato. Narcotráfico, tem uma amiga perguntando faz tempo sobre narcotráfico. Quer dizer, o narcotráfico Veja bem, a China, o pessoal tem mania, a Globo, principalmente, esses bandeirantes, tem mania de falar da China como se a China fosse um país, uma nação, como o Brasil também está livre, mas como o Brasil ou como os Estados Unidos. A China não é isso. A China é a mesma coisa que a Coreia do Norte. A China é uma organização criminosa. O país, não é a máfia chinesa, o país não é uma nação, não é um país, por exemplo, que produz riquezas, né? Agricultura, indústria e vende. A China não é isso. A China vive do crime. Drogas, falsificação de dinheiro e falsificação de produtos, quebra de patentes. E agora, com a pirataria cibernética. A China é uma grande organização criminosa. Então, aí nós vamos permitir que essa grande organização criminosa venha implantar chip na gente. Quer dizer, não, nem pensar. Você imagina a situação que nós vamos viver aqui. Eu já te disse onde é que eu tô, né? Já te falei que eu tô no exílio. Eu tô no exílio, né? Depois que eu sofri sequestro em São Paulo, que deram um monte de tiro, morreu 2 caras dentro da minha empresa num tiroteio, veio para me pegar e tomaram uma par de tiros, 2 morreram dentro da empresa. Eu filmei ainda e botei aqui no YouTube e o povo tirou porque era a imagem muito forte. Mas mostrei bandido vagabundo, um era do Ceará e o outro era de São Paulo. Os 2 tomou um monte de tiro e morreram. Então, esse povo, a grande maioria, pessoal, não estou falando de vocês aqui do canal, não. Se vocês estão aqui, é porque vocês querem ouvir verdades, vocês querem ter informação. Quando ele fala assim, o Marcelo fala, cambada de imbecis, malditos, retardado. Quando o Marcelo faz assim... De vez em quando vem um idiota no canal de fora e fala assim... não sei como vocês... isso. Aí fala assim, escreve no comentário, não sei como é que vocês seguem esse cara, porque eles chamam vocês tudo de burro. Aí o pessoal fala, não é nós que ele está chamando de burro, você, seu imbecil. Você, imbecil. Não são nossos alunos, né? Lógico. Quando o Marcelo xingar ou alguma coisa, ou eu xingo no canal aqui, eu não estou nunca me referindo a vocês. Vocês são os seguidores e o motivo de a gente estar aqui. A gente só está aqui por causa dessas pessoas. A Maria do Carmo da Saraiva ali, está perguntando como é que pode uma palavra da língua portuguesa que nem existe, né? Fake news, que não quer dizer não tem o significado que a mídia dá para fake news também, pode ser usada juridicamente contra uma pessoa. Não pode. Sabe por que pode? Porque não existe justiça no Brasil. O que perguntou que eu não ouvi, não deu para ouvir? Ela perguntou por que a fake news, essa palavra, pode ser usada juridicamente contra uma pessoa. Quer dizer, primeiro que fake news não quer dizer notícia falsa. Fake news quer dizer imprensa falsa. Fake news é a Globo. O Trump inventou esse termo e falou para o repórter da CNN, você é uma imprensa falsa.
Você é uma mídia falsa. Isso é fake news. Não é notícia falsa, não. Aí você pergunta, mas por quê? Mas porque não existe justiça no Brasil. A justiça no Brasil, resumidamente, nossa Constituição foi escrita por terroristas, criminosos, inimigos da vida humana. Aí esses terroristas escreveram as leis. E agora esses terroristas aplicam as leis. Quer dizer, nós temos o direito, sim. Pouco importa se está na língua portuguesa ou não. Não raciocinem juridicamente no Brasil. Isso é coisa de débil mental. O Brasil não tem justiça. Raciocinar, esse raciocínio que muitos advogados fazem, é assim, é patético, é lamentável. Não, eu sei, com certeza. As leis têm de ser feitas por brasileiros. Quais de vocês brasileiros votaram alguma lei que estivesse aprovada e que estivesse dentro da Constituição? Porra nenhuma! Essa que é a realidade. Estou mentindo, doutor? Pois é. Não, de jeito nenhum. Você, como é que você pode chamar, que nem esse pessoal chama nesses canais por aí, o Brasil de democracia, se nós estamos dizendo aqui, eu estou dizendo, que quem fez as leis no Brasil são terroristas inimigos da vida humana? Desde quando essa é a definição da democracia? A definição clássica da democracia, lá da Grécia Antiga, é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Não é isso? Alguém que o povo quer preso, foi preso? Todo o povo desse país quer a Suprema Corte presa. Eles vão presos? Não, não vão. Todo mundo quer o Congresso inteiro preso. Alguém vai preso? Não. O Lula está preso? Não. A Marina Silva, o Haddad, alguém está preso? Não, não está. Algum político que roubou esses 30 anos está preso? Não. Então não é o governo do povo, pelo povo, para o povo. É uma maldita ditadura que tem uma elite bilionária que escraviza e nunca, jamais faz a vontade do povo. Um cara num canal, se diz intelectual, vamos fazer curso de conservadorismo comigo, vou fazer, que eu vou ensinar todo mundo. Aí fala que o Brasil é uma democracia, mas qual é? Vão nesses canais e perguntem para eles qual é a definição de democracia para esses desgraçados. Foram terroristas expulsos do Brasil que vieram e nos governaram. Como é que... Veja bem, Júlio, olha o tamanho da ignorância. Da sua casa, assassinos criminosos que estupram, matam a sua família, e você fala assim, não, eles é que são os donos da minha casa. Eles são pessoas boas. Não dá. Eles chegaram ao limite. Olha, você veja bem. O limite da insanidade. Da insanidade, o cara de direita veio acusar o doutor Marcelo Frazão da culpa da faixa, pedindo intervenção. Que é minha. A sua faixa. Sendo que tinha lá milhares de pessoas que armaram um monte de faixa lá e querem acusar ele. E o cara se diz de direito. Eu já fiquei puto, porque eu falei, o cara, ao invés de ir mexer com tanta coisa errada, que o Lula roubou mais de $1 trilhão. Isso, exatamente. Mais de $1 trilhão. E foi preso pelo quê? Por uma porcaria do triplex? Pelo amor de Deus. Você acha que esse Sérgio Moro tá de brincadeira? Entende? Isso só aconteceu depois lá que o Teoriza Vasco lá se fudeu. Bom, deixa eu só explicar meu raciocínio. Ótimo. A grande maioria das pessoas, elas podem pedir o que quiser. Elas podem ir lá e falar, eu quero que tire lá o fulano, o Frota fez filme pornô, então por isso eu quero que seja cancelado lá o mandato do Frota, eu quero que a Pepa, tem as provas aqui, você vai querer esses caras conseguirem fazer algo por você, aí é o que eu quero ver. Aí você botou lá, você não, o povo botou lá, intervenção militar com Bolsonaro no poder, criminalização do comunismo, tribunal militar. Eu também pedi isso e eu nem conhecia teu canal. Eu pedi isso. Nessa época eu não tinha feito ainda vídeo ensinando. Não tinha feito. Então, não tinha feito. Eu pedi isso e eu nem sabia do seu canal. Aí o povo falou assim, o que você está pedindo aí, e falando do PT, que é tudo uma seita satânica, e é a mesma coisa que o doutor Marcelo Frazão fala. Você segue lá o canal dele? Não. Qual que é o canal? O canal tal. Eu fui lá, fui olhar, me identifiquei. Falei, não é que esse cara tá falando a mesma coisa também? Mas é lógico. Eu nunca fui.
Zé, não pesa. Eu nunca fui intervencionista, Júlio. Hoje eu falei na live, eu sou bolsonarista. Eu já falei aqui, eu acabei de falar de religião, falei outras coisas, eu nunca dou a minha opinião. Raramente eu dou minha opinião. Se querem saber a minha opinião, o Supremo Tribunal quiser saber, e também querer monarquia no Brasil não é antidemocrático, porque é a vontade do povo, o povo tem direito de falar o que quer. Eu quero um reino governado pelo Bolsonaro, pela família dele, pela Laurinha, a tetraneta da Laurinha. Eu criei a igreja do milênio, bolsonariana do milênio. É isso que eu quero, essa é a minha opinião. Uma monarquia absolutista com o Bolsonaro no poder. Eu nunca falei intervenção, é que as pessoas falavam errado, 4-2, mais 5 me pediram, eu fui lá e expliquei, é assim. Agora há pouco um amigo escreveu aí que acha que é muito difícil pedir o que eu quero. O que é mais fácil do que uma criança que quer ganhar uma bicicleta no Natal chegar para o pai e pedir assim, eu quero uma bicicleta no Natal? Tem alguma coisa mais fácil que isso? Porque difícil é trabalhar, não é? Montar uma empresa, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar, isso é muito difícil, né? Ganhar o seu dinheiro. Agora, você pedir e alguém te dar é a coisa mais fácil do mundo. Ou eu estou enganado? Quer dizer, Não, o povo, basta que o povo vá para as ruas e peça para as Forças Armadas. Ele falou que tem que ser em 64. Em 64 foi exatamente isso que aconteceu. Do jeito que eu ensino. Do jeito que eu ensino que aconteceu em 64. O povo foi para as ruas, numa marcha imensa, que falaram aí que vai ter no metrô em São Paulo, vai para as ruas e pede, eu quero o presidente lá que foi eleito e eu quero uma intervenção para acabar com o comunismo no Brasil. E precisa escrever uma Constituição para virar crime isso. Pronto, acabou. Não existe uma maneira mais fácil que essa. E tem canal que fica falando por aí que não tem como isso acontecer, que não existe. Todos os outros países fizeram isso. Então, não tem um jeito mais fácil. Olha lá, em Moema, no metrô, Marcha da Família, meio-dia, em São Paulo, dia 19/7. O Ricardo Shibuya está falando. 19/7, no metrô em Moema. Marcha da Família. Essa Marcha da Família que fez com que os militares entrassem e tirassem o comunista do poder. Simples, na época. Sim. Exatamente o que eu ensinei. Eu peguei os recortes de jornais, não sabia que íamos falar disso, senão eu teria aqui para estar mostrando. Eu peguei os recortes de jornais. Eu só falo disso. E diziam que tinha 500 mil pessoas nessa manifestação, foi uma manifestação de 4 horas, e houve uma intervenção porque o povo estava doido pedindo isso. Porque não aguentava mais terrorista explodindo carro-bomba, matando soldado, matando pessoas de bem, roubando. Não, o país, naquele momento, ia ser tomado. O presidente foi para a Rússia, voltou, e o país nós íamos ser um território russo. Né? Nós íamos ser uma expansão do Império Soviético. Aí o povo disse, não, nós não queremos comunismo. Mas, na época, as pessoas tinham uma noção muito clara do que era o comunismo. Porque o comunismo tinha entrado, invadido vários países. A Coreia, no Vietnã, que os americanos impediram esse processo. E, mesmo assim, a esquerda transformou essas pessoas em inimigos. Né? Os soldados que voltaram do Vietnã foram maltratados durante décadas nos Estados Unidos, porque a esquerda falou que eles tinham ido lá matar criancinha, quando eles tinham impedido a expansão do comunismo. Uma mentira absurda, quer dizer, uma mentira absurda. Os soldados foram lá, ganharam a guerra, a esquerda sempre falou que os americanos perderam a guerra, quer dizer, mataram 120 mil comunistas, vietcongues, contra 10 mil americanos, e a esquerda falou que os americanos perderam a guerra. Por que eles saíram do Vietnã? Porque a imprensa, a maldita máquina de propaganda, começou a falar que estava errado eles estarem lá. Eles se retiraram. E isso foi exatamente o que aconteceu aqui no Brasil, em todo o mundo. E aí é isso que... Aí os países que se rebelaram e não aceitaram o domínio comunista, utilizaram as Forças Armadas para barrar o domínio comunista. Aí a esquerda mundial, os professores de história, as universidades, a mídia, disse que isso são ditaduras. Por isso que eu tenho um livro escrito que fala que nunca existiu uma ditadura de direita no mundo. Quando você tem o povo utilizando as Forças Armadas para impedir o país de se tornar uma ditadura comunista, isso não é ditadura, isso é um regime militar temporário, coordenado pelos americanos, justamente para parar a expansão do Império Comunista, como eles fizeram na Alemanha. Os comunistas quiseram tomar a Alemanha toda, eles falaram, não, aqui chega. Vocês vêm até aqui a metade, então. Da metade para cá, vocês não vão tomar conta. Criou-se o muro, do lado comunista foram 30 anos de escravidão. Mas é o Império Americano que é ruim. Quer dizer, os americanos precisavam fazer voos e jogar comida do lado de lá, porque o povo
que ficou do lado Morrendo de soviético. O fome. comunista não tinha comida. Mas é o Império Americano que é ruim. Os nossos militares acreditam que o imperialismo americano é ruim. Se você pegar um general de 60, 70 anos de idade, 80 anos, ele acha que o nosso inimigo são os Estados Unidos. Olha o tamanho da doutrinação que eu falei. Você tem muçulmano comunista, um fanático religioso que defende uma doutrina ateísta. Você tem um general que uma vida inteira estuda para identificar o inimigo, e a hora que ele chega no meio do combate, ele não sabe quem é o inimigo dele. Esse é o general Mourão, aquela besta humana, aquele animal quadrúpede. Desarmamentista. O cara é um militar, estudou a vida inteira para identificar o comunismo, o inimigo. Qual é o inimigo do mundo há 100 anos? O inimigo do mundo há 100 anos é o mesmo socialismo comunismo. Mas o Mourão acha que ele não sabe quem é o inimigo do mundo. Ele não sabe quem é o inimigo. Está perdido. Tamanha estupidez, assim, olha, é surreal mesmo, surreal. Desarmamentista. Abortista. Um cara que está esperando o Bolsonaro cair, esperando para poder tomar o lugar do presidente. É isso que eu acho. É um cara que não que é isso. Não é de confiança. O Bolsonaro tem que abrir muito olho com esse cara aí. É comunista, pragmatista e positivista. Todo lixo junto num cara só. É uma besta. Amiguinho da Rede Globo. Não é? Essa vacininha aí, esse chip aí, essa é a marca da besta. Assista aí, tem canais que falam muito sobre isso. Quando você botar esse negócio, você está condenando a sua alma. Infelizmente é isso. Está aceitando a doutrina ateísta comunista. Igual a máscara que a gente está na cara hoje. Então, as pessoas precisam se atentar à nova eleição que vai haver para não estar votando em cara com boininha de Che Guevara dizendo que é de direita. Exatamente. Se atentar para ver quem realmente é de direita, quem realmente não é cagão, porque o Marcelo teve aí a Polícia Federal na sua casa. Eu não dou a mínima, eu não tenho medo. Eu não sou bandido, eu não tenho medo de polícia, nem de ministro. Esses caras são os cagão mesmo, são os cagões mesmo. Então, vocês não são bandidos, falar opinião, dar a nossa opinião, Júlio, não é crime no Brasil. Não é crime. Falar intervenção militar não é crime. Ninguém pede ditadura, só débil mental pede ditadura. O cara pede uma intervenção. Quando eles falam a volta do regime militar, estão falando do paraíso que era lá. Ninguém fala de ditadura, não. Isso é que a esquerda quer dizer, que colocar palavras na nossa boca. Quem tem medo de polícia é bandido. Com certeza, com certeza. E vocês veem aí que o doutor Marcelo não se acovardou, tá aí, bota a cara e fala a real. Tá? Se fosse outro, falar, nossa, nós temos que só passar a notícia aqui e tal. Essas pessoas. Não põe faixa, não põe faixa, não. O povo tem o poder de pedir aquilo que quiser. E o presidente cumpre aquilo que o povo quer. Quem manda é o povo. Todo o poder emana do povo. Não é isso. E as Forças Armadas também fazem o que o povo quer. As Forças Armadas são o povo. Pessoal, quando uma nação se forma, é um monte de gente que se junta, e aí, para se defender, eles pegam em armas e se defendem. Isso é o início de uma sociedade. É assim que se forma uma nação. Nesse momento, não tem lei, não tem Constituição, não tem nenhuma. Tem só o povo e as Forças Armadas. Então, pedir para as Forças Armadas ajuda é a coisa mais democrática que existe. Mas a maldita esquerda assassina, genocida no Brasil, da mídia, do Supremo, não quer dizer que nós queremos, nós é que somos os violentos e queremos acabar com a democracia. Que é isso? Como é que pode ser democracia um país governado por criminosos inimigos de Deus durante 30 anos? Olha, não adianta. Ô Marcelo, eu vou pedir para os meus seguidores aqui, todos vocês que querem saber mais sobre o comunismo, sobre tudo que está acontecendo, sobre o caminho que a gente deve tomar para ter opinião, uma opinião sincera e de quem não é cagão, tá bom? Vocês sigam o doutor Marcelo Frazão, só colocar aí, Marcelo Frazão, procurar, sigam ele, o YouTube está boicotando o canal dele, ele tem todos os vídeos desmonetizados, ele não pode ganhar superchat, ele não pode nada. Quem puder ajudar
ao doutor Marcelo Frazão, porque ele está aí fazendo vídeos, vai para Brasília, isso e aquilo, está em cima. Sigam o canal dele, que eu vejo que é um trabalho sério. Sigam o canal dele. Quem puder contribuir, tem a conta bancária na descrição dos vídeos dele aí, e contribuam, porque ele está aí realmente abrindo a cabeça das pessoas e colocando uma conscientização para essas pessoas que andam hipnotizadas na Matrix, abrirem a sua mente, fazer uma expansão do seu consciente para que consigam entender aquilo que está acontecendo no Brasil. Tá? O jornalista Oswaldo Eustáquio aí foi preso, você ficou sabendo, né? Fiquei. Bom, a gente está abrindo mão da própria vida, Júlio. Eu deveria estar numa praia descansando aí já há muito tempo, eu trabalhei minha vida inteira. Hoje eu mal posso viajar, fazer minhas palestras, que é isso que eu faço conferências aí, né, ao redor do mundo. Eu não posso fazer, tenho um escritório de consultoria, a gente não pode mais trabalhar, eu me dedico ao canal hoje, quer dizer, agora, mas por mais que a gente ganhe algum dinheirinho ali, não é dinheiro que o pessoal ganha por aí, nesses canais, né? É só o suficiente para a gente se manter e continuar ali fazendo o trabalho. Então, a gente está abrindo mão da própria vida e da liberdade, porque daqui a pouco esses desgraçados vão prender todo mundo e não importa o que você fala ou deixa de falar. Eles vão arrumar, eles não estão perseguindo os deputados, simplesmente porque os deputados foram lá apoiar o presidente. Então, todo mundo vai ser perseguido nesse país. Se algum dia você fez um post na sua vida defendendo o Bolsonaro, você vai ser preso logo também dentro da sua casa. Então, é importante. Igual era feito em Cuba. Igual era feito em Cuba, o que os caras estão fazendo aqui. E as pessoas... Pessoal, o doutor Marcelo Frazão, ele não pode trabalhar, porque diz que há aí uma pandemia, não é? Não pode fazer o trabalho dele. Ele está trabalhando exclusivamente no YouTube. O YouTube vocês viram aí, eu estou aqui, já ganhei alguns superchat. Ele faz live todo dia. O YouTube cortou o superchat, né? Amando de quem? Amando de membros. Tirou todos os membros. Tinha mais de 300 membros aí. Parece que tirou todos os membros. Não está monetizado o canal porque diz que é discurso de ódio. Não é discurso de ódio, é discurso da verdade, levando a verdade sem manipulação, como a Globo faz ou os outros órgãos aí fazem. Mesmo porque o país, a nação, odiar os inimigos é a coisa mais democrática que existe, né? Se você tem uma nação, escolher o modo de vida, e tem inimigos que querem destruir a sua vida, a sua família, tirar a sua liberdade, o povo não pode odiar o inimigo? Da onde essa gente tira isso? Quer dizer, como é que pode? Quer dizer... Não, é o cúmulo. Então não é você ensinar como eu ensino, as minhas aulas, como é que nós podemos chegar no ponto de um professor como eu não poder dar uma aula e dizer que isso é um tipo de conspiração contra o país, né? Mas se você fosse um professor que dissesse, não, nós temos aqui que fazer um cirandinha, todo mundo pelado junto, com o dedo homem com homem, dedo no bumbum e não sei o quê, aí estaria ótimo, mas esses vagabundos querem que você seja um comunista. Se você não for um comunista, entendeu? Eu encerrei minha carreira universitária, logo jovem, me tornei executivo de algumas corporações multinacionais, justamente... Mas eles não te querem dando aula aqui, eles querem que você se cale. Eu falei para um amigo ontem, eu saí de uma palestra uma vez que eu dei numa universidade, numa faculdade de jornalismo, e eles queriam me bater. Eles não me bateram porque eu sempre fui um cara grande, eu fui apanhado. E foram um monte, e ficaram loucos comigo, quer dizer. Por que você falou a verdade? Porque eu falava isso que eu falo aqui há 30 anos atrás, quase, há 25 anos atrás, quando ninguém falava, quando Caetano Veloso, essa gente, se você falasse que não gostava do Chico Buarque e Caetano Veloso, você apanhava na rua. Então, e eu chegava na universidade e falava isso, eles queriam me bater. Olha, eu fui a Paraíba uma vez, quando estava o Lula no poder, tá? Eu fui a Paraíba e eles disseram que a Praia do Paulista é o Rio Tietê. E eu fiz uma brincadeira dizendo que na Paraíba só tinha viado. Uma brincadeira. É uma piada, um monte de amigo. Tem um monte de amigo na Paraíba. Eu conheço juiz, eu conheço advogado, tudo da Paraíba. Sabe o que eles fizeram? Me colocaram no YouTube, só essa parte que eu falei isso,
deu 40 milhões de visualização e eu recebi 12 processos por racismo e xenofobia. Pra você ter uma ideia. Eu falei para você... Coisa de comunista. Um advogado, uma amiga aí, que, por exemplo, que não é comunista, que vai me ajudar a me defender, ela falou, uma senhorinha foi na Embaixada da China, 70 e poucos anos, 77 anos, acho. Ela foi na Embaixada da China protestar, uma delegada prendeu a mulher, a advogada foi lá e falou, não, mas a senhora não faça isso com ela, não abre inquérito, não faz nada, deixa ela. Não, ela vai ser processada por racismo, porque ela está protestando contra a China. E aí a advogada falou, mas se tiver 2.000 pessoas na porta lá, a senhora todos os 2.000 vão ser presos e processados por racismo, a delegada falou. Uma desgraçada de uma maldita comunista, né? Comunista maldita que está querendo... Querem desarmar o povo e fazer a gente de escravo. Ô Marcelo, deixa eu te passar uma ideia, que você já falou assim, que você não é muito do celular e dessas mídias sociais, né? Você está mais nos livros e tudo mais. Deixa eu te passar uma ideia, porque não sei se você sabe, há pouco tempo atrás eu peguei uma gangue de hackers, que foi os caras que botaram os dados do presidente, aí espalharam os dados do cartão de crédito, endereço da mulher e tudo mais. Eu estou passando uma ideia para os meus seguidores, que talvez você poderia passar essa ideia também. Eu criei um grupo que não é um grupo meu, não é um grupo seu, é um grupo nosso de direita no Telegram, que pode ter até 200.000 pessoas. O dono do Telegram, ele está exilado em Dubai e ele odeia comunista, tá? Então, se você quer falar com o seu povo, você vai ter 200.000 pessoas para poder enviar uma mensagem. Vai ter live do Dr. Marcelo Frazão. A gente manda nesse grupo a live. O seu canal foi deletado, quiseram prender o Marcelo Frazão. Nós mandamos lá o seu novo canal, nós vamos estar reunidos para poder dar força. Então, eu estou passando... Eu agradeço, Júlio. Muito obrigado. E uma coisa importante. O Telegram... Você pode ocultar o seu número de telefone no Telegram. E você pode colocar verificação em 2 vias. O que isso quer dizer? Que você pode estar no grupo de direita e o STF e os caras não vão identificar o teu número, porque pelo teu número conseguem saber qual é o seu CPF, entende? É muito mais seguro. Então eu estou tirando meus grupos de WhatsApp para colocar esses grupos do Telegram. Deixa eu explicar para o pessoal então uma coisa. Eu tenho um grupo do Telegram que eu criei, mas eu não consegui nem adicionar todo mundo. Eu não sei mexer com esse negócio. Tem lá 300, 400, 500 pessoas, sei lá quantos. E eu tenho os 10 grupos do Zap. Aí um amigo, nem você assim, criou uma página no Telegram para mim, que esse monte de gente que você falou que pode pôr. Mas eu não sei nem pegar o link lá e mandar para o meu próprio grupo do Telegram. Eu não sei fazer nada. Eu sei, vamos fazer um grupo junto. Eu sou uma besta. E eu te ajudo nisso aí, isso aí não é problema. Eu vou até mandar o link aqui para as pessoas que queiram participar desse grupo. Eu criei ontem, já está com... Deixa eu ver quantas pessoas. E você vai ser o dono também. Todos nós. Tá ruim o som, tá ruim o som. Tá ruim o som. Tá ruim, mas deve ser aí que saiu ruim. É a internet, talvez. Todos os canais de direita... Daqui. O pessoal quer ver a Kiki. Mas eu agradeço, Júlio. A Kiki tá aqui, ó. O pessoal quer ver. Cadê a Kiki? De vez em quando a Kiki aparece aqui nas lives. Olha a cara da figura. A Kiki é persa? A Kiki é persa, olha que bonitinho. Ela é uma figura, essa cara. Essa bicha não dá cego, rapaz. Eu vou deitar, ela tem que deitar em cima de mim. Nossa, dá uma canseira na gente. Olha lá, Kiki, fala tchau pro povo lá. Fala tchau, Kiki. Ó a Kiki, galera. A Kiki, a Ioiô. Agora veio todo mundo aqui, Júlio, aí, ó. Ei, olha lá, Ioiô. Eu vou te mostrar o MacGyver. Vou pedir ali para me trazer o MacGyver. Eu vi aí, olha lá, para todo mundo ver vocês lá, ó. Parece um buquê de gato aí, ó. Traz o MacGyver aí. Abre aqui. Tchau. Eu vou te mostrar. Caiu todo mundo aqui. O MacGyver. Caiu o microfone. O Marcelo, eu vou te mostrar. O MacGyver. Vem aqui, MacGyver. Vem aqui. Eu vi esse bagunceiro aí. Olha o tamanho. Olha lá, MacGyver. Malandro, olha. Que grandão, hein, rapaz? Isso aí é pastor do que chama? É o pastor capa preta. E tem o... Peraí que eu vou pegar aqui. Eu tenho aqui o Bambam. Esse aqui é o Bambam.
Aí, ó, tá vendo? É isso aí, ó. Gente que gosta de bicho assim é gente do bem, né? O Bambam é bravo. Ó, tá aí todo bravo. Ah, isso é O assim Bambam. mesmo. Baixinho é invocado, né? Ô, a baixinha é Vai. vocal. E ó, deixa eu te mostrar aqui um negócio, rapidinho. Diga. Então, a gente tem o grupo, né? Que tá aí, o link. Você também pode depois, volta para sua esposa aí que ela manja, para ela poder entrar. E eu vou mostrar aqui para o pessoal ver, ó. Esse aqui é o nosso grupo. E isso aqui não lota o telefone. Seu telefone não fica travando. Você É. coloca opções para não lotar o seu telefone. Em 3 dias ele vai te apagar o histórico se você quiser. E olha quantas pessoas tem aqui já. Foi criado ontem, 854 pessoas. Tá, deixa eu pedir para o pessoal, Júlio, que tem lá, tem uns amigos que me ajudam no Telegram, vou pôr você lá para você me ajudar a fazer isso. Se Eu quiser, quero- eu vou lá no seu também, sem problema. Eu quero fazer a mesma coisa, eu quero pegar os grupos. 200 mil pessoas cabem de uma vez aqui. E aí, por exemplo, deletar o teu canal? Não tem problema. Marcelo vai lá, vai fazer outro. Eu entro no teu grupo, você se quiser entra no meu, e aí eu mando os seus vídeos pro meu grupo, sem problema. Tiver outros YouTubers, eles vão ter os grupos dele, os vídeos deles colocados aqui. Desde que não seja YouTuber dizendo que é de direita e esquerda disfarçado. Não pode. É isso aí, assim não adianta. Um tem que ajudar o outro, não é? É isso aí, é isso aí. Um tem que ajudar o outro e nós temos que ser verdadeiros. Essa que é a real. Ah, Júlio, a hora que se você quiser encerrar, hoje já são 10 horas, nós começamos às 8 e pouco, né? Marcelo já fez algumas lives hoje. Então a gente vai. É só para não ficar, às vezes, muito longo, né? O pessoal se cansa, né? Mas para mim eu posso ficar, não tem problema não. O pessoal gosta aí porque eles aprendem aí bastante coisa e tem interesse em saber cada vez mais, né? Mas, ó. Queiroz falando que eu sou o prefeito de São Simão aí, ó. Eu vou É o quê? Carlos Augusto Queiroz, prefeito, está falando que eu vou ser o prefeito da cidadezinha aqui. Eu vou me candidatar à cidadezinha aqui para ajudar, né? A cidade está na mão do bandido faz 30 anos. Marcelo Frazão para prefeito na cidade de São Simão, hein? Aí, vamos lá, todos juntos aí, botar a direita aí nessa prefeitura aí, que essa porcaria de pandemia aí não vai fechar nada. Vai ficar tudo aberto. Uma besta ignorante aqui, o cara que faz exatamente o que o Dória fala. Está acabando de falir. A cidade já está falida. Está acabando de matar o resto dos pobres da cidade por falta de. O Érico Prado está querendo que você seja senador. Olha aí, ó. Aí é aquela história, é igualzinha a intervenção. Depende do presidente ou do povo. É a mesma coisa. Depende de mim? Não depende de mim, depende do povo. Depende do povo sempre. Precisa ver se o povo vai querer votar em mim. Às vezes o povo prefere votar no Tiririca, no Frota, né? Vai saber. Mas se eu puder me candidatar um dia, eu me candidato, sim. Eu não gosto não disso. Mas se for para ajudar o país, eu faço, assim. Não... Seria uma boa, porque nós não podemos continuar elegendo traíras para fazerem o que fizeram com o presidente. Um monte de traíra lá, aquele japonês do MBL é uma vergonha, aquela Pepa, a dona Janaína, o Frota. Exatamente, eu não tenho a menor vontade de ser político, mas assim, para tirar o lugar, a vaga de um desgraçado desse, que nem aquele catapiroca, essa porca, esse fruta, se for para tirar um desgraçado, aquele capitão doce do PT, aquele modão, daquele homem, se for para isso, eu vou com todo o prazer do mundo para dar umas cacetadas nos vagabundos sem vergonhas daquele lá. E nós vamos criminalizar o comunismo no Brasil, se não for feito. Criminalizar o comunismo e o socialismo no Brasil, tribunal militar, e botar esses caras tudo de cana, um monte de bandido querendo invadir a casa de pessoas de bem e fazendo o que está fazendo. Isso daí... Da gaveta esse projeto do Eduardo Bolsonaro lá, rapidinho, nem que for no tapa lá, pegar esse projeto e fazer esse negócio ser votado, mas nós vamos criminalizar. Mas o povo tem que parar de votar em comunista. Não é corrupto, não. Não é corrupção o problema do Brasil, é comunista. Então, assista os vídeos no meu canal, são 450 aulas de meia hora cada uma, tem lá como identificar o comunismo. Um comunista, basta você ver.
Olha aqui, ó. Marcelo Frazão, futuro presidente do Brasil. Olha o que os caras já estão querendo aí. Só por Deus mesmo. Tem que ter uns caras que não tenha medo, não pode. Tem que ter aquele cara que fala assim, ó, eu não tenho medo de nada. Eu estou nessa terra. Eu mesmo, não tô, passagem. Isso aqui não significa nada para mim, cara. Eu ficar com medinho, me esconder. Não, eu vou para cima de vocês e vocês vão pagar pelo que fizeram. Nós não vamos tentar fazer nada de ilegal, nós vamos dentro da legalidade. Exatamente, mas eu não tenho medo de bandidos, não. Os bandidos aqui são eles, não somos nós. Não são bandidos, não. São eles os bandidos. Eu não tenho medo dessa gente, não tenho mesmo. Nenhum bandido comunista vai me fazer me acovardar. Eu não tenho medo. A questão é o seguinte, eu sou um gestor há 25 anos, né? Olha essa mensagem aí, ó. Olha essa mensagem. Marcelo Frazão, presidente do Senado, e Júlio, presidente do Congresso. Cara, nós ia arregaçar esses caras, mano. Vamos, viu? Vamos. Nós ia detonar esses caras, meu. Rato comunista fugindo que nem... Bolsonaro presidente. Se eu fosse presidente da Câmara e tudo do Senado, cara, acabou para esses caras. É isso. Deixa nós mesmo, mas se for uns caras que nem a gente, né? Tava tudo votado, todas as reformas tinham sido votadas. Claro, com certeza. Os caras estavam na cadeia. Os caras iam chegar assim, os bandidinhos, né? Eles iam chegar assim e falar assim, ó, tá aqui a maleta, ó. Tá aqui a maleta, ó. 2 milhões de reais aqui, ó, para você cuidar. Eu falo, tá o dinheiro aí, abre aí, deixa eu ver. Vou olhar, só um minutinho. Tranca a porta. Eu ia falar meu segurança, tranca a porta. Polícia, tá. O senhor pode vir aqui? Tá aqui, 2 milhões de reais, o cara tá querendo que eu não vote. Pode vir aqui, vai ser preso em flagrante agora. E já dá umas porradas logo para dar um exemplo. Não é? Isso é uma cambada de safado. Isso nem precisa tomar. A gente está brincando, mas é o que eu falei. Se hoje tem um presidente da Câmara, que nem você, eu, do Senado, a Suprema Corte não estaria fazendo o que está fazendo. Não teria o poder que tem. Votaria o impeachment de um monte deles rapidinho, não ia mudar nada no país. Mas pelo menos essa perseguição, essa bandalheira agora, do momento, ia acabar. Olha, eu te digo, 6 meses, se isso acontecesse, em 6 meses, esse país virava de primeiro mundo. Primeiro mundo, esse país virava um país de primeiro mundo. 6 meses. Mesmo com os padrões que tem lá, 6 meses. Isso não é força de expressão. O Japão, em 10 anos, depois da guerra, 10, 12, 15 anos aí, já era uma grande potência. O país foi dizimado pela guerra, né? O país, e não só destruição física, o país estava falido, completamente falido. Uma pequena ajuda dos americanos lá, que é muito menos do que é desviado hoje por esses canalhas, aquele plano Marshall, que nem o Guedes falou. O plano Marshall ajuda que o americano mandou para reconstruir a Europa. Quer dizer, nós gastamos aqui um plano Marshall por ano. Veja bem, o que eles roubam aqui, gastam, desperdício, pagar funcionário público, foi o dinheiro que os americanos mandaram para reconstruir a Europa inteira. Então, assim, isso aqui, o Brasil se transforma e ia se transformar em 3, 4 anos do governo Bolsonaro num paraíso. Só com esses, sem grandes mudanças. Você imagina se a gente criminaliza o comunismo um dia. Então, em pouquíssimo tempo, o Brasil se transforma num paraíso. Tudo fugir igual rato. Tudo se escondendo no Paraguai, tudo se escondendo lá na Europa, tudo se escondendo. Ia fugir para Eu não sou muito a favor de fazer que nem os comunistas fazem, mas você pode usar a mesma estratégia. Tem um navio no porto, vocês têm 24 horas para pegar o navio. Podem pegar, ninguém vai ser perseguido, ninguém vai ser morto, preso. Vocês podem deixar o país. E vaza. Um dia é pouco, deixa lá, uma semana vocês têm para ir embora. Pode ir embora, vão morar onde quiser. Quem ficar, não vai ser preso. Pode ficar livre, que nem a amiga do Papa que eu falei que era juíza. Vai parar de fazer apologia ao comunismo, defender o socialismo? Vai continuar. Se fizer tomar uma atitude qualquer que lembre que ela está defendendo alguma pauta comunista, perde a magistratura, vai ficar em casa, acabou. E se insistir, aí é preso. Aí é lockdown. Que nem o Olavo fala, você não precisa matar comunista.
Não tem Não. necessidade, porque não é o fato dele estar vivo ou morto que faz diferença. É o cargo que ele tem no governo que faz diferença. É a oportunidade que ele tem de ser candidato a político que faz a diferença. Então, a questão não é se ele está vivo ou morto. Basta proibir essa gente de se eleger a cargo público, de se tornar um juiz. Né? Como o pessoal faz agora aí, mandou essa molecada antifascista aí, quer dizer que eles não são antifascistas nada, porque nós não somos fascistas, e eles não são anti-nada fascista. Né? Não existe fascismo no Brasil, nem nazismo. Esse povo tá louco. Eles são os fascistas. Fascismo, comunismo e nazismo são absolutamente a mesma doutrina. Tem vídeo meu no canal de... Mesma coisa. Eu também já falei aqui a mesma coisa. A mesma coisa, quer dizer... os deputados aí estão mandando a foto da molecada para os americanos, e agora, quando for essa garotada que quiser estudar nos Estados Unidos, arrumar emprego, trabalhar, fazer mestrado com essas bolsas do Lula aí, são terroristas. Quando chegarem lá, vão ser reconhecidos como terroristas. É simples, você resolve o problema do país em 5 minutos. O povo acha muito complicado essas coisas, né? Esses canais por aí ficam falando que é difícil e complicado. Tudo muito fácil, tudo muito simples de resolver. Olha o que o Edson escreveu. Eu colocava todos em um navio e furava o casco. Não, eu falei para pôr, mas eu não falei que eu ia fazer com o navio depois. Né? Deixa o submarino esperando ali. Aí você fala, o torpedo aqui. Escapou o torpedo. Afundou. Que pena. Dó. Mas é isso aí. Olha, doutor Marcelo, obrigado aí por você ter vindo aí no canal. Quero que você saiba que aqui no canal as portas estão abertas, tá? Se um dia qualquer coisa que você precisar aí, você tem o meu WhatsApp aí, me chama, não é? Se os caras inventarem de te levar lá para algum lugar, acontecer alguma coisa, precisar de um advogado, precisar de um apoio, ou precisar de chamar todos os meus seguidores para ir lá para a porta e fazer uma big... Vou pedir para vocês, se eles me levarem, vocês não me deixam apodrecer lá, não. Hein? Vocês vão lá fazer... Eu já falei para a minha esposa aqui, que eu falei que eu não estou achando ruim, não. Deixa eu vou lá descansar os 10 dias, que eu não aguento nada. Celular, porque deixa eu descansar uma semana lá e não reclama, não vão esquecer de mim, pelo amor de Deus. É o seguinte, olha, ministros, atenção ao que eu vou falar, que eu sei que vocês ficam vendo as lives, atenção ao que eu vou falar. Se o Frazão for preso sem motivo, vocês já levaram computador, celular, já entraram na casa dele, já fizeram ele pisar na delegacia, coisa que ele nunca tinha feito antes, vocês já fizeram de tudo. Se vocês fizerem isso, será igualzinho a facada no Bolsonaro. O Bolsonaro tomou a facada, foi eleito na hora que ele tomou a facada. Se vocês prenderem esse cara aqui, esse cara que está dando um exemplo para o povo e mostrando a verdade, o que vai acontecer? Vai ser eleito na hora. Vai parar no Senado, vai parar como deputado. Alguma coisa vai acontecer muito boa para ele se vocês fizerem isso. Então, pense 2 vezes. Vocês só estão dando linha na pipa, entendeu? Para depois vocês enrolarem ela no pescoço à toa, cara. Porque não existe. Ninguém é criminoso aqui, não é? Não existe um crime por você falar o que pensa, defender as Forças Armadas, intervenção não é crime, não é ataque à democracia, ensinar que o povo tem direito de fazer isso não é crime, você não pode sentir medo de falar o que você pensa. Se você for punido por falar o que você pensa, é porque o Brasil é realmente uma ditadura que você não deve viver nessa ditadura. Você tem que dar um jeito de ir embora daqui, fazer outra coisa da vida qualquer, mas não dá para viver num país assim. Eu quero agradecer o Júlio e dizer que o Júlio é esse cara assim, bacana. Do jeito que ele é no vídeo, ele é uma simpatia de pessoa, amor de pessoa. Adorei conhecer o Júlio, viu, Júlio? É um prazer. É um cara do bem mesmo, um cara bacana. E a mesma coisa, viu, Júlio? Eu te digo. Se você precisar, não posso fazer muita coisa, mas a minha amizade, você vai sempre ter aí. Estou à sua disposição porque você precisar, viu? Quero agradecer a todo mundo aí, os seus inscritos também, viu? Pessoal, hoje a minha esposa falou uma coisa que eu gostaria de falar aqui. Eu quero mandar um recado para os meus inscritos. Eu não troco, e eu falo a verdade, eu fico até emocionado de falar isso. Eu não troco os meus inscritos, Júlio, por 1 milhão, para 2 milhões, 3 milhões de inscritos de outros canais qualquer. Os meus inscritos, eles são... Oi?
Nem por dinheiro nenhum, que ela está dizendo. Essas pessoas me dão um carinho, Júlio, que eu não tenho, nunca tive na minha vida, e eles são fiéis seguidores, e não porque eu sou um cara que consigo convencer ninguém, simplesmente porque eles me entendem como um bom professor e vê que o que eu estou falando não é a minha opinião, eu simplesmente estou relatando fatos, ensinando como as coisas são, e essas pessoas me defendem assim, com unhas e dentes, me dão um carinho assim, inacreditável, inacreditável. Eu devo estar aí com 100 e poucos mil, 170 mil quase inscritos, e eles são todos assim, pessoas que eu não imaginava que existisse tanta gente assim bacana nesse mundo, sabe? Então, me dá um carinho assim, eu não consigo explicar, né, o carinho que essas pessoas têm por mim. Então, eu não troco esses 100 e tantos mil que eu tenho por 1 milhão de inscritos que o pessoal tem por aí, de jeito nenhum, viu? Então, muito obrigado a vocês todos pelo carinho de vocês. Muito obrigado mesmo. A gente vai, cedo ou tarde, nós vamos ser recompensados por essa nossa luta toda. Eu cansei de receber telefonema de pessoas chorando, tristes, me agradecendo pela nossa luta. Então, nós estamos todos juntos nesse barco. Uma hora, Deus vai ouvir as nossas preces e vai ajudar esse país a se tornar um lugar melhor. Obrigado, viu, Júlio? Obrigado vamos continuando com essa luta aí. As minhas palavras são as mesmas palavras que o doutor Marcelo acabou de falar. Não tem igual, as pessoas aqui, elas ligam chorando, ligam na empresa, me mandam os áudios nos grupos, eu vejo tudo que está acontecendo e realmente, tá? O meu canal ainda está monetizado, tá? Eu peço que vocês se inscrevam no canal do Marcelo, porque eles estão ferrando com o Marcelo. Eu tô rindo do que o cara escreveu ali agora. Tem que ver a figura mesmo, né? Tem um amigo meu que trabalha comigo, né? A gente trabalha, colega de trabalho a vida inteira, né? Aí eu fui com ele para Brasília, é um gordão imenso, maluco pra caramba. Maurício, um abraço pro Maurício. Aí ele falou assim: o doutor Marcelo Brazão é fruta. Ele foi com o namorado dele, gordão, lá em Brasília. Cada um, eu vou falar, viu? Esse Maurício é um maluco, o pessoal adorou ele lá. Não, mas é isso aí, tamo junto aí. Precisa de mim, só mandar um WhatsApp aí, o que eu puder fazer, tá bom? Não se preocupa com o teu canal, que nós já estamos juntando todo mundo aqui em um grupo só, né? Com todos os números escondidos das pessoas, para que eles não consigam catalogar e falar que a gente é terrorista, né? Então nós vamos juntar, vou enviar sempre seus vídeos, me manda seus vídeos quando eu colocar, que eu vou estar compartilhando aqui. Peço a todos os meus inscritos, o Marcelo Frazão está com 169 mil inscritos, se eu não estou em erro. Eu quero que ele vá para 500 mil aí, ver se o povo compartilha aí, para o canal dele crescer. E nós temos que fazer todos os canais de direita, que são pessoas que querem o bem do próximo e que querem ver o Brasil liberto. Nós temos um que dá as mãos para os outros, sem falsidade e lutando pela verdade. Esse é o meu... É o que eu acho. Eu também, Júlio. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E você tem um amigo aqui também, estou à disposição. Quem precisar. Estamos fechados com Bolsonaro até o fim do mundo, até o fim do universo. A gente é Bolsonaro. Não sou intervencionista, não. Eu sou bolsonarista da Igreja do Milênio. Então eu quero Bolsonaro lá, seja do jeito que for, tá bom? Bolsonaro até o fim do mundo. É isso aí. Obrigado, doutor. Deus abençoe. Obrigado. Um abraço. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau. Valeu. Pessoal, tivemos aí a live aí, a grande live com o doutor Marcelo Frazão, uma pessoa espetacular, não é um medroso, não é esses caras aí que fica de mimimi, querendo jogar a culpa disso ou daquilo para cima de outros youtubers. Peço para vocês que deixem o like nesse vídeo e que cada um de vocês, ainda tem 1.180 pessoas aí, compartilha agora essa live, compartilha e faz essa live subir, porque o que nós falamos aqui é só a verdade. Eu agradeço a todos vocês que assistiram a live até aqui e que compartilhem. E também entrem no nosso grupo do Instagram, que lá eu vou estar postando vídeos do nosso canal, outras pessoas vão postar vídeos de outros canais e eu também vou estar postando vídeos do canal do Dr. Marcelo Frazão. Peço que todos vocês entrem lá também, além de compartilhar, de deixar um like,
de apertar o sininho. Desculpa pedir tanta coisa, mas depois de fazer isso, vão lá agora no canal do Dr. Marcelo Frazão e aperta lá para seguir, aperta o sininho, etc., porque esse cara só fala a verdade. Vamos fortalecer pessoas do bem e pessoas que só falam a verdade. Tá bom? Um grande abraço a todos. Fechado com o Bolsonaro até o fim do planeta Terra, até o arrebatamento, até Jesus voltar, até lá no outro universo. Nós estamos juntos. Tá bom? Um grande abraço. Fui. Valeu, galera.